filme Oficina do Diabo, ele é um filme que não tem efeitos especiais, não tem bilhões investidos, mas tem muito conteúdo. São os vícios graduais. Se você fortalecer os vícios, fortalece também a boa e velha prática da irritação mútua e das alfinetadas diárias. O assunto tratado não é assunto para padres, não é assunto para religiosos, não é assunto para cristãos. O assunto tratado é um assunto para todos. Muito boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal aqui da Brasil Paralelo. Boa noite, Lara Brenner. Boa noite, meu Como é que você tá? Feliz a gente de te não ver. veio combinando, né? Não, nem nós, nem a convidada. A gente não tá sintonizada. Mas a convidada está ornando muito mais com o Muito ambiente mais do que nós. Exato. Sem dúvida. Estamos aqui com ela, que já veio aqui. Algumas logo, vezes. Mas veio logo no início do Conversa Paralela. É verdade. Um episódio com mais de 1 milhão de views. Mesmo? Eu não sabia disso, não. Quase 1 milhão de views, eu acho que já Caramba. passou até. Já tem mais de 3 anos esse episódio aí. E foi excelente, Que inclusive. é ninguém mais, ninguém menos que Ana Campanholo, que é professora de História, deputada estadual por Santa Catarina e presidente do PL Mulher. Muito boa noite, Ana. Boa noite, estou muito feliz em estar novamente com vocês. Agora, eu e a Lara, agora que somos as duas mães, temos muito mais afinidade, mas a gente está combinando sim, eu e tu. Podemos dar uma boa bandeira do tá Brasil. vendo? Eu que tô fugindo Não, aí, já é tem uma bandeira Uma do coisa verdade. do agro, entendeu? É Uma coisa, verdade. Bandeira Uma do Brasil coisa do florida. agro. Tá vendo? Bandeira do Brasil, tá vendo? Lara, essa lagosta aí, Jordan Peterson. Pois é, não ornou. Eu poderia ter escolhido melhor. Eu, a Lara e esse rapaz, né? E esse rapaz. Trabalha com a Lara. E Ana, a gente da primeira vez a gente fez uma entrevista contigo, foi bem legal, a gente falou muito sobre feminismo. Foi, né? foi Que ótimo. É uma bandeira que você levanta aí até hoje e agora você está lançando um livro, A Hidra Feminista, junto com a Rita Matias. Queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia desse livro e o que trata esse livro. Olha, é muito legal falar sobre isso, sobre o surgimento do livro, por causa da situação do Brasil com Portugal. Vocês, aqui a Brasil Paralelo, foi responsável por quebrar um pouco aquele preconceito, muito preconceito que os brasileiros tinham graças à doutrinação nas escolas com respeito ao nosso povo irmão, né, que é Portugal, uma nação com 1000 anos e que ajudou a colonizar o Brasil. Colonizou o Brasil, na verdade. A primeira pessoa a ser alfabetizada nesse país foi graças aos católicos que vieram nas caravelas. E não precisa ser católico para reconhecer isso, eu não sou, e acho que todo mundo deveria, na verdade, ser grato aos portugueses por uma série de sucessos que o Brasil obteve desde a chegada deles. O progresso, o crescimento científico, tecnológico, na educação, na arte e tudo mais. Mas isso é importante porque hoje nós quase que podemos dizer que teríamos que colonizar culturalmente Portugal. Porque eles se descristianizaram, talvez isso sirva de alerta, uma nação de 1000 anos, depois de 1000 anos começou a se tornar uma nação laica, talvez até ateia. Então, nós temos 500 anos, né? Temos que cuidar para que daqui a 300 ou 400 não sejamos nós nessa situação. Mas o ponto é que eu estive em Portugal e o livro surgiu desse intercâmbio entre os conservadores do Brasil, e nisso eu incluo o Nicolas também, a Bia Kisses também, que tem um intercâmbio enorme com Portugal. A gente sempre vai para lá, faz palestras. E Portugal está nessa situação. Eu fui visitar algumas associações pró-vida que devem combater o aborto, e mesmo dentro dessas instituições, a maioria das coordenadoras, diretoras eram declaradamente feministas. Eu fui, engraçado, né? Eu fui para falar sobre a importância de nos posicionarmos como antifeministas, e elas discutiam comigo sobre será que não podemos usar a expressão um novo feminismo ou outro feminismo, uma resistência muito grande a esse assunto. Mas em 2022 nós conseguimos fazer isso, fizemos a primeira conferência antifeminista de Portugal, da história recente de Portugal, graças ao trabalho da deputada Rita Matias. Quem não a conhece deveria conhecer, Rita Maria Matias no Instagram. Ela e sua família estiveram muito envolvidos na criação de um novo partido em Portugal, um partido de direita. E por que eu digo que essa é uma colonização invertida, né? Onde nós temos que ir para Portugal resgatar esses valores. A comunidade cristã de Portugal decresce a cada ano,
e quem ajudou, de certa forma, a inspirar o partido Chega, que é um partido muito recente, muito novo, não tem nem 10 anos em Portugal, foi o nosso padre Paulo Ricardo. Olha Então, só! poucas pessoas comentam sobre isso, mas o renascimento da direita em Portugal tem muito da cultura brasileira. E, enfim, então o partido Chega, que é o partido português, que a gente poderia descrever como uma mistura aí entre Novo, PL, antigo PFL, sei lá, é uma mistura de conservadores com liberais, com direitistas, enfim, todos aqueles que não se identificam com pensamento esquerdista ou progressista. E esse partido novo, recente, que é o partido Chega, elegeu e reelegeu a deputada Rita Matias, a mais jovem na sua primeira candidatura, hoje tem apenas 26 anos e já é deputada reeleita. Nossa. Legal. E a gente, lá nesse encontro, então, em Portugal, decidimos abordar essa temática. Nossa reunião foi na Universidade de Coimbra, que lá em Portugal é um foco de difusão do conteúdo feminista. Essa universidade histórica, infelizmente, se presta hoje a falar bem, a produzir conteúdo feminista. E nós estivemos lá para uma palestra e nos preocupamos em oferecer um material de qualidade com referências, robustas referências bibliográficas. Então, nesse momento, surgiu um artigo que eu diria quase acadêmico, porque eu não gosto de nada que é acadêmico, me cansa um pouco, mas esse conteúdo acabou gerando o livro que hoje nós lançamos, A Hidra Feminista, que é uma teoria, mas nada de inédito e nada de genial, é uma teoria observável na realidade de qualquer político atento, de como o movimento feminista consegue aprovar todas as suas leis. As leis que eles querem aprovar, eles conseguem. Mesmo que o nosso país seja de maioria evangélica e católica, seja um país de maioria cristã, os nossos políticos sejam, por exemplo, mesmo as mulheres, a maioria contra o aborto, por algum motivo, as pautas feministas avançam imparavelmente, né? Até mesmo em governos de direita, o que é lamentável. Então, esse trabalho que nós lançamos agora, a Hidra Feminista, é para falar do movimento feminista contemporâneo, de agora, de 2021, 22, 23, 24, 25, o movimento feminista hoje, como ele atua hoje. Isso é importante porque o meu primeiro livro, que foi bem revolucionário, no melhor sentido, falava só sobre a história do feminismo até 1990. Então, atualizar essa questão é fundamental, porque, sem falsa modéstia, eu sou uma das principais, eu poderia dizer, eu gosto dessa palavra, mãe, né? Uma das principais mães do antifeminismo no Brasil. Então, é relevante poder atualizar essa questão e não ficar só naquele primeiro livro que a gente lançou lá em 2019. E ele é um livro de caráter político. É um livro político. Eu poderia dizer que é uma cartilha, não gosto do termo cartilha porque empobrece o livro, né? Mas é quase que uma cartilha sobre como o movimento feminista trabalha e como combatê-lo. Você comentou da Rita, eu queria rapidamente só falar para o pessoal de casa que nós já postamos aqui no YouTube da Brasil Paralelo uma entrevista completa com a Rita Matias e com o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes entrevista ela, então tá aí no nosso canal, é só você procurar para você conhecer um pouco mais aí da deputada Rita, tá bom? Inclusive, eu não assisti a essa entrevista e quero assistir, tá no YouTube, né? Tá no YouTube, com Bacana. certeza. Ana, você falou que mesmo que o governo seja conservador, ou pelo menos ele se autodeclare conservador, as feministas conseguem aprovar essas leis, né? Por exemplo, leis pro aborto e imagino que outras leis também que não necessariamente envolvam aborto. Como que você percebeu isso no nosso governo Bolsonaro, por exemplo? Eu acho que nem sempre o presidente da República tem culpa de tudo que ele se vê instado a sancionar, né? Mas uma das coisas que a gente denuncia no livro é justamente isso. Mesmo que a gente eleja um presidente ou um governador, as pautas feministas continuam sendo bem-sucedidas a galope, assim, porque essa é a denúncia do livro, inclusive. A política é a última parte de atuação, a última parte onde uma ideia prospera. Depois de ter trabalhado uma ideia por décadas, por 20, 30 anos, é que essa ideia chega no parlamento para ser incutida na vida prática das pessoas em formato de lei. Quando o presidente Bolsonaro chegou ao governo, por exemplo, as feministas já estavam há 30, 40 anos com um domínio quase completo das nossas universidades e não havia nenhuma militância, nenhuma mídia independente capaz de sustentar um posicionamento do presidente Bolsonaro caso fosse contrário às feministas. A gente poderia citar alguns exemplos, eu cito esses exemplos no meu livro, como a sanção da Lei Mari Ferrer, mas a sanção não é um problema. De fato, porque mesmo que o presidente vetasse a Lei Mari Ferrer, a gente pode depois falar sobre isso, mesmo que o presidente vetasse essa lei, então o Congresso ou o Senado derrubariam o veto. Tem outros exemplos, como a Lei Maria da Penha vai à escola, as Procuradorias da Mulher nos parlamentos,
inúmeros exemplos que a gente descreve, inclusive, no livro. O ponto é o seguinte: o presidente Bolsonaro, chegando ao poder, não conseguiu avançar as pautas de costumes, que eram uma das principais da sua plataforma de campanha, justamente porque nós não tínhamos um suporte universitário com bibliografia, com conteúdo científico comprovado. Nós não tínhamos também uma mídia independente forte o suficiente. A Brasil Paralelo é hoje o melhor que a gente tem em noção de mídia e é realmente gigante. Mas e os outros, né, jornais? Aqueles que as tias do Zap compartilham, etc. Ou um programa de TV, um programa de auditório, nada disso nós temos. Então a gente poderia até falar sobre alguma dessas leis para usar isso como exemplo de como a esquerda trabalha os seus pontos de vista. De modo que, durante o governo Bolsonaro, por exemplo, isso não é uma crítica ao presidente, porque eu sou presidente do PL Mulher de Santa Catarina, que é o partido do presidente Bolsonaro, fui nomeada, escolhida pela família Bolsonaro para estar nessa função e, pessoalmente, eu amo o presidente Bolsonaro. Não se trata dele como pessoa, mas da impossibilidade de atuação quando na presidência da República. E nós estamos todos preocupados com 2026. Mas o que vai acontecer se voltarmos para o poder em 2026, eventualmente? Teremos sanado esses problemas que fizeram com que o presidente não conseguisse, de fato, governar em 2022? Não sei, pergunto a vocês. Vocês acham que os problemas que o impediram em 2022 foram resolvidos para 2026? Ele não conseguia governar e agora vai conseguir? Essa é uma questão importante. A gente poderia falar, eu acho que desse caso da Lei Mari Ferrer? Claro, por favor. O Brasil Paralelo fez um programa Investigação Paralela. Fizemos Investigação Paralela, inclusive. Fizemos conversa paralela com os Manas e Manos, né? A Damaris Nunes e a Karen Marins. E foi excelente esse programa. Foi muito bom. É um programa que bombou, inclusive. Pra mim tá no top 10 aí de conversa. E que Nossa, realmente mostra... Só para rememorar aqui, elas eram feministas, declaradas. Defendiam a Mari Ferrer. Defendiam a Mari Ferrer e começaram a estudar o caso Mari Ferrer para defendê-la. E no decorrer do estudo... Ele falou, cara, não é possível. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. O lance do estupro culposo, saiu na mídia. E aí elas começaram a ver um monte de incongruência, de incoerência, a mídia abafando aquilo. E aí elas falaram, não, mas isso aqui tá muito errado. E elas foram descobrindo que essas incongruências e incoerências, na verdade, eram resultado do que elas chamam de mentiras. Você conhece um pouco aí dessa história, eu tenho certeza que você não conhece ela na totalidade. Então assistam Investigação Paralela. É a nossa série criminal aí, com o Zingano e o Bank. E o nosso Conversa Paralela com elas. E tem o Conversa Paralela, claro, com elas, que acho que é um plus para esse episódio. E eu queria, então, falar... Por exemplo, no final, a gente fala, inclusive, e as duas aqui falaram com um certo pesar, né? Que a Damaris, por exemplo, ela sancionou lá, ela assinou essa lei Mari Ferrer. Como é que foi isso? Assim? O que é essa lei Mari Ferrer? E o que a gente pode realmente falar dessas leis feministas avançando em cenários conservadores? Esse é um dos casos que a gente usa no livro como exemplo da atuação do movimento feminista. De fato, para mim, esse caso é valioso. Eu tenho até um subcapítulo dedicado à defesa do Dr. Hudson, juiz, que foi punido pelo CNJ na conduta... Mas esse caso é muito absurdo e é um caso que exemplifica muito bem isso. Você falou sobre a ministra Damaris, eu já estive com ela muitas vezes depois desse episódio, conversei com ela, e eu sei que ela estava depois, no momento da sanção, de mãos atadas com relação à sanção da lei, que depois de votada por maioria, o presidente sancionasse, seria derrubado o veto. Não sancionasse, o veto seria derrubado. Mas eles já estavam de mãos atadas no final do processo. Mas sim, eu concordo com vocês que é com pesar que se diz que deixaram de agir. A direita, a nossa alta cúpula, deixou de agir no início do processo, que era quando poderia ter sido impedida a aprovação dessa lei. Mari Ferrer, talvez porque de alguma forma se iludiram ou se deixaram enganar. O que aconteceu nesse caso é uma falsa acusação de estupro realizada por essa influenciadora, não sei como, modelo, né? Essa menina chamada, com o pseudônimo Mari Ferrer, fez uma acusação a um empresário, que eu acho que é até paulista esse empresário. O André Aranha. Acho que ele é daqui. E fez uma acusação de estupro que não teve comprovação material. Não havia provas de que a relação que aconteceu entre eles foi um estupro ou violência. O que se demonstrou ao longo do processo foi que houve uma relação sem conjunção carnal que foi consensual. Isso que se demonstrou no processo. Mas o ponto é,
a mídia interferiu profundamente nesse assunto. A mídia teve mais poder na aprovação dessa lei do que o parlamento teve de gerir ou debater essa questão. A mídia divulgou, a universidade já está trabalhando nesse conceito, então a nossa teoria passa por essas 4 camadas, né? Universidade, militância, mídia e parlamento. Quando a ideia chega ao parlamento, ela já andou esses 3 degraus. Ela começa na academia, com o debate de ideias. E se não for começar a ser corroída lá, vai passar para a próxima etapa, se não for combatida, vai passar para a terceira. E quando chega na 4ª, todo tipo, que é o parlamento, todo tipo de tentativa de reverter uma lei ou de derrubar, não passa de um teatro. Vocês falaram muito sobre isso no Teatro das Tesouras. É basicamente algo assim, em micro escala, né? Mas vamos à questão. Houve, então, essa falsa acusação de estupro. Os peritos, o Ministério Público, o Judiciário esteve envolvido na questão. Nem a polícia, nem o judiciário, ninguém conseguiu comprovar, não havia comprovação de que aquilo ali era um estupro. E o Aranha foi inocentado. Porém, o que acontece é que as advogadas do caso, os advogados do caso, a família da menina, ela e sua mãe, vazaram um trecho editado da audiência. Isso foi vazado pela mídia, já é a terceira etapa da nossa teoria. A militância trabalhou antes mesmo do vazamento, divulgando hashtags todos por Mari Ferrers, Justiça por Mari Ferrer, enfim, a menina conseguiu arrecadar dinheiro, milhões de reais, conseguiu ficar famosa. O caso foi difundido na internet. Atrizes famosas como Isis Valverde e Marina Rui Barbosa, que não se posicionaram porque não conheciam o processo, foram acusadas pela militância da internet, pelo seu silêncio, ou seja, o movimento feminista não concede nem às mulheres nem o direito do silêncio, nem o direito da dúvida. O movimento feminista quer obrigar algumas mulheres a se posicionarem de forma A, B ou C, mesmo que elas não queiram ou não conheçam. Então, a gente fala sobre isso no livro também, a ética do silêncio, a pressão que a mídia faz. Então, quando esse caso já estava difundido na militância, todo mundo trabalhando sobre isso, falando sobre isso na internet, vem para a mídia. Como é que a mídia atua nesse caso? Pega um recorte da audiência e divulga como se houvesse uma ação truculenta do advogado. E para mim é muito caro falar sobre esse caso, muito valioso falar sobre esse caso, porque o advogado é o doutor Gastão da Rosa Filho, que é meu amigo pessoal e é meu advogado também. Então, todo o sigilo do processo eu não podia ter acesso aos autos, mas eu conheço o doutor Gastão, sempre me defendeu, e eu vi o sofrimento aí envolvido, não só por ele, mas outros agentes do judiciário, em ver a justiça se alastrando mediaticamente. A parte oposta, que é o feminismo, a esquerda, eles não têm escrúpulos em vazar um pedaço de uma audiência editada, mas o nosso lado, os conservadores, as pessoas de direita, não vazam o oposto, não usam as mesmas armas, não são sem escrúpulos. Então é uma guerra muito assimétrica. Sendo que se você assistir a audiência, tem mais depois de 3 completa. horas. Exato. Mas aí que tá, o que é mais e fácil... fica claro ali na audiência que ela... provocou todos Exato. os agentes do judiciário. Acusou o Ministério Público, acusou os peritos, acusou o juiz, acusou o advogado, provocou o advogado até que ele perdesse a paciência, falou das filhas do advogado em uma audiência. E a audiência toda, né, como você disse, são mais de 3 horas. Mas o recorte, o trecho divulgado, tem segundos. Você acha que as pessoas que são alimentadas pela mídia feminista e assistem alguns poucos segundos vão se dar o trabalho de assistir a verdade completa? Então, evidentemente, todo esse caso foi uma grande fake news. Depois, uma jornalista chamada Shirley divulgou na imprensa que a sentença para absolver o rapaz se baseava numa sentença de estupro culposo. Ela criou um termo que não existe no aparato jurídico brasileiro. Foi no Intercept, não foi? Perfeitamente. E foi tão absurdo o que essa juíza, essa jornalista fez, que ela foi processada e foi condenada. Ela perdeu a ação. Foi grave o que ela fez. Ela espalhou uma mentira. Só que essa mentira... perdido o emprego. Tu acha? Não acontece nada com eles, né? Graças a Deus o judiciário se interpôs nesse caso. Mas geralmente o judiciário também embarriga a questão, e, enfim. Mas graças a Deus essa jornalista foi punida. Ela foi processada pelo juiz e foi punida. Não existe estupro culposo, isso não está na sentença, foi uma invenção da cabeça dela. Só que, enquanto se discutia qual a verdade dos autos do processo e qual a verdade de fato, as militantes feministas tiraram isso que já vem de universidade, que vem da militância, que vem pela mídia, e transformaram num projeto de lei. E o mais engraçado é que a militância se
se movimentou contra o meu advogado, o doutor Gastão da Rosa Filho, mas a lei era contra os juízes e não contra os advogados. A lei mexe nos poderes, na autonomia do juiz de direito e não do advogado. Então, assim, não importa o que acontece de fato, elas manobram e mentem para mudar as leis. E com a lei Mari Ferrer, então, o juiz passa, digamos assim, a ser responsabilizado pelo que acontece na audiência. E eu pergunto por que o CNJ, por que os juízes não se unem contra isso? Porque todo esse movimento aconteceu por uma injustiça feita contra o doutor Hudson, o juiz de direito do caso, que muito bem inocentou o Aranha, né? Ele, de fato, é inocente e foi inocentado. Os juízes deveriam se unir em defesa de seu colega juiz de direito, seja pelas prerrogativas do cargo, pelo poder do juiz de julgar a causa, pela sua autonomia, enfim. Olha que interessante, é por isso que eu digo, quando esse projeto de lei chegou no parlamento, não havia mais um debate real. Qualquer pessoa, seja o presidente Bolsonaro, que se viu obrigada a sancionar, a ministra Damares, que a princípio, eu digo, errou sim, ela errou ao receber mãe e filha, ao receber a família Mari Ferrer para falar desse assunto, não deveria ter recebido, não ouviu também o contraditório, não quis receber o doutor Gastão. Então, nesse sentido, a ministra Damares errou, mas não foi preciso eu dizer que ela errou, porque ela logo percebeu isso e todos perceberam, né? Então, quando isso chegou para ser debatido no parlamento, não havia liberdade para os nossos deputados federais pegarem um microfone na tribuna e dizerem que são contra esse projeto. Estava consolidado já, né? Você entende? Ninguém conseguia, nem o presidente da República tinha poder real, ele tinha poder formal, né? Poderia sim ter vetado. Mas ele vetaria e o veto seria derrubado. Então, essa é uma das teorias, é a teoria principal do livro. Mas não seria melhor, ainda que o veto fosse derrubado, ele dá essa sinalização vetando, sei lá, não é uma forma também dele mostrar, ó, não concordo com isso aqui? Perfeitamente, eu acho que se as pessoas me perguntassem, você tem alguma divergência com o modo de governo do Bolsonaro? Eu acho que ele foi excelente na economia, a escolha do Paulo Guedes foi maravilhosa, na infraestrutura teve avanços, o Brasil teve avanços gigantescos, muita coisa boa que o Bolsonaro trouxe desse ponto de vista. Se eu tivesse que fazer uma crítica construtiva e interna, seria nesse sentido, que o presidente se elegeu pela pauta de costumes e em alguns momentos não conseguiu marcar a posição. Avançar talvez seria impossível. Por que é impossível avançar de fato? Porque nós não temos isso, nós não temos universidade, nós não temos mídia e nós não temos militância suficiente. Então talvez... É a cultura, basicamente. É o paramento, né? Mas claro, o que você perguntou, poderia ter marcado posição indo contra. Não conseguimos, no entanto, medir o que a mídia faria com esse veto. Exato. Presidente Bolsonaro, diriam, se ele tivesse vetado, presidente Bolsonaro é a favor de que meninas vítimas de estupro sejam humilhadas em audiências. Esse seria o discurso da mídia e essa é a teoria do livro. Como os nossos deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, o nosso presidente da República se posicionará corretamente se nós não temos mídia para dar a ele a segurança de que a sua verdade será difundida no país. Eu entendo que o presidente Bolsonaro agiu de diversas formas, em diversos momentos, deixando de marcar posição, buscando a simpatia do eleitorado feminino. Que a gente sabe que, não só no Brasil, mas de modo geral, o eleitorado feminino é mais progressista, enquanto os homens são mais conservadores. Então, para conquistar as mulheres que o consideravam machista, erroneamente o consideram machista. Nossa, e não deu certo o plano, né? Então, talvez... só hoje nós sabemos que Bolsonaro não conseguiu reverter esse voto feminino em grande escala e que, infelizmente, não teve sucesso a estratégia. Se ele conseguiu reverter, isso é a meu ver aqui, né? De pessoa que convive com outras pessoas. Se ele conseguiu reverter algum voto feminino, não foi por esse motivo. Não foi, foi porque a pessoa caiu na real mesmo. Me deixa perplexo é que a Mari tá solta, por exemplo, né? Não aconteceu nada com ela. Não aconteceu nada. Tipo assim, ela pega, ela inventa uma história, ela acusa alguém de estupro. É grave. Que é um crime hediondo que acaba com a vida de alguém. Imagina se ele não tivesse conseguido provar que ele era inocente. Sim. E aí aquela coisa, ainda aprovada a inocência dele, a dificuldade de arranjar, sei lá, emprego, as pessoas confiarem nele. Porque o que a gente sabe da história, a gente assistiu já do Investigação, que fez uma análise minuciosa, assim, você que não assistiu ainda, assine a Brasil Paralelo aí, exclusivo para assinantes, vale a pena assistir esse episódio da Investigação.
Mas se a pessoa não olhou isso, porque esse episódio eu me lembro conversando com uma colega minha, assim, que era mais à esquerda e tal, e ela defendeu a Mari Ferrer e tal. Eu falei, cara, você quer assistir um negócio aqui? Deixa eu botar aí pra você assistir essa parada e tal. E aí, foi assistir o Investigação Paralela, ela ficou chocada. Sabia de nada. Primeiro que ela achou muito bem feito. Ela falou, cara, não, é legal. Assim, tipo, a galera do outro lado faz coisa bonita também, sabe? E ela falou, cara, eu não sabia de nada disso, do lance do vestido, do lance do... As provas, né? Sabe, Não tem prova. do hotel e etc. Lá de Jurerê da balada do mágico, o lance do mágico. O mágico, pô, ficou ferrado na vida, Sim, assim, sabe? Foi horrível. acusado também. O cara tava lá só fazendo o Mulheres trabalho foram dele. acusadas. Sim. E aí, se você não sabe disso, você compra muito esse barulho. E ela fez tudo isso, foi provada a inocência e ela tá lá. Beleza, Não aconteceu nada com a pessoa e é isso. Eu É. posso, então, acusar alguém que não vai acontecer nada. Mas você vê que tudo isso começa na universidade, onde eles criaram o conceito com dezenas de teses acadêmicas sobre violência doméstica, sobre estupro, e dezenas, centenas de teses onde o homem é tratado como um agente agressor, o homem é sempre mau e a mulher é sempre vítima. Existem, inclusive, propostas de alteração na legislação brasileira para que a mulher, a palavra da vítima baste para a condenação de um caso de estupro. E sim, isso tem que ser discutido pela direita. Eu acredito firmemente que os cristãos é que são, na verdade, os maiores defensores das mulheres desde sempre. E os cristãos são também o muro de contenção do avanço do Islã. Que, digo sem medo, que quando chegar a Europa, depois a América, Já chegou. vai tirar... na Europa já chegou realmente. Mas vai tirar das mulheres muitas liberdades básicas que nós temos. Então, de fato, isso começa na universidade com essa teoria de que o homem é mau e a mulher é boa. Só que, nesse caso, a mídia teve uma importância fundamental. Sem o vazamento criminoso, porque não poderia ter vazado aquilo ali, sem o vazamento criminoso de uma audiência em formato de fake news editada maliciosamente, não haveria no Brasil hoje uma lei Mari Ferrer, que é uma lei baseada em fake news, uma lei baseada numa mentira, e o André Aranha, que foi inocentado pela justiça, não foi inocentado pela sociedade. Ele vai carregar para o resto da vida dele o estigma de estuprador. A família dele foi profundamente afetada por essa falsa acusação. Um detalhe muito importante desse caso é que ele se apresentou à justiça como alguém que teve relação consensual com ela, justamente pela sua profunda inocência. Ele não conhecia o poder do movimento feminista nisso. Eu sei que o Brasil Paralelo gosta muito de arte, né? Vocês têm a Primeira Arte, ou a Beleza Salvador. Fim da Beleza. Fim da Beleza, muitos documentários legais. E a arte ensina muito sobre isso. Arte. Muito vocês falam sobre isso, isso é realmente muito legal. Existe um pintor, um pintor da Idade Moderna, chamado Jacques Louis David. E esse pintor, uma das obras mais famosas dele é o assassinato de Marat, que é um jornalista lá da época da Revolução Francesa. E essa pintura é muito legal porque ela faz um paralelo com o que acontece na mídia hoje, como a mídia se trata. Nós temos os 3 poderes no Brasil e o 4º, que é a mídia, que interfere em leis e que tira a vida de pessoas. A mídia é capaz de tirar a vida das pessoas literalmente e simbolicamente, acabar com a reputação de um inocente e matar bebês quando atua em casos do aborto. A gente poderia até falar sobre isso depois. Pois bem, essa pintura... Depois o pessoal pode... Vou botar na tela aí. Isso, obrigada. Essa pintura, O Assassinato de Marat, foi, digamos assim, um panfleto artístico para defender um jornalista assassinado no final dos anos 1700, se não me falha a memória, o início dos anos 1800. O que o jornalismo fazia durante a Revolução Francesa? Como que surge esse jornalismo profissional, né? Que é que alguém vai publicar uma matéria. Começa a surgir durante a Revolução Francesa, que é a mãe do espírito revolucionário hoje, pessoas que publicavam folhetins, né, chamados de O Jornal do Povo, né, Panfleto do Povo, Amigo do Povo, sempre com essa temática popular. E esse jornalista, o Marat, ele votou para que o rei fosse degolado na Revolução Francesa. Ele era um revolucionário puro sangue, assim como esse pintor Jacques Louis David. E como que ele foi assassinado? Ele foi assassinado por uma monarquista. Depois de conseguirem a morte do rei,
obviamente, muitos monarquistas, o lado oposto da força, os revolucionários, ficaram indignados com o comportamento. E o Marat foi assassinado por uma monarquista, uma mulher que entrou no quarto dele quando ele estava tomando banho e o matou. Mas o que é essa pintura? É a mídia, é a propaganda falando sobre a mídia. Para sacralizar a figura desse jornalista, que era um jornalista que levava pessoas à morte com seu trabalho, que era um trabalho militante, o Jacques-Louis David foi convidado pelo Partidão, né? Foi convidado pelos esquerdistas a pintar o jornalista Marat morto como um herói, como a gente tem a imagem Como do um Santos, mártir, assim. como um mártir, perfeitamente. E o que aconteceu nesse caso aqui em Santa Catarina foi exatamente isso. A jornalista Shirley, ela acabou com a vida dos envolvidos neste processo através de mentiras. Assim como os jornalistas revolucionários da Revolução Francesa mentiam sobre as pessoas e levavam as pessoas a serem decapitadas, a serem executadas, a serem guilhotinadas. Então a jornalista Shirley prejudicou profundamente a vida do juiz, do doutor Hudson, ao acusá-lo falsamente em rede nacional, a notícia se espalhou pelo Brasil todo, de ter feito uma sentença de estupro culposo, que é mentira. Ela prejudicou a vida do advogado também, o doutor Gastão da Rosa Filho, que apesar de ser um homem muito próspero e autônomo, que não precisa de ninguém para nada, também foi difamado injustamente. A vida do próprio André Aranha destruída, destroçada de fato. E quando a jornalista finalmente foi responsabilizada pelo que ela fez, pagando uma multa irrisória, na minha opinião, depois o pessoal pesquisa, não sei se foi 40 mil ou 400 mil reais, pela sua mentira, a classe jornalística fez o quê? A mesma coisa, mandou pintar a Shirley como uma mártir da liberdade de expressão. Então, o jornalismo hoje, que bom que existe o Brasil Paralelo, porque o jornalismo hoje cumpre uma função de assassinato de reputação. É uma outra coisa que a gente fala no livro A Hidra Feminista. Quando alguém tenta se levantar contra o movimento feminista ou tomar uma decisão política, eleitoral, governamental, a mídia trucida essa pessoa. Exatamente como faziam no passado os jornalistas revolucionários. Comenta conosco sobre o título. Pois é, o primeiro livro que a gente lançou, Feminismo, Perversão e Subversão, que eu digo sem modéstia que reinaugurou o antifeminismo no Brasil. Antes disso não havia literatura. Esse primeiro livro tinha uma capa cristã, que era Salomé, com a cabeça decapitada de João Batista, porque a conclusão do livro é: o feminismo é anticristão desde que surgiu lá no século XVIII. Esse novo livro não tem a intenção de falar com a comunidade cristã, católica ou evangélica. Tem a intenção de falar com qualquer mulher que se interesse por política e que queira entender por que o feminismo, apesar de dizer ser pró-mulher, cria leis que prejudicam as mulheres e trabalha de forma desonesta. É antidemocrático e anticientífico. Então eu quis colocar uma capa e um nome que não remetesse a algo religioso, mas a algo que é cultural, como foram os mitos gregos na fundação do pensamento conservador. E a Hidra de Lerna é um monstro que lutava contra Hércules, um monstro venenoso cujas cabeças se renovavam. É um excelente símbolo para a revolução, né? O pensamento marxista se renova, o pensamento feminista se renova, é venenoso, é perigoso. Você corta uma cabeça, nasce três. Exatamente, exatamente. Então essa foi a ideia. Agora, Excelente. Eu queria até fazer uma provocação. Você estava comentando, então, justamente desses 4 estágios até chegar no parlamento, e começa isso lá na academia, nas universidades. A gente fez, inclusive, um documentário Unitopia que mostra o descaso das universidades, como está hoje, né? Eu queria te perguntar, então, Ana, assim, sinceramente, porque eu não tenho essa resposta. Tá, mas o que a direita está fazendo? Você enxerga que a direita está se movimentando para isso? Porque se isso começa na academia, cara, então, às vezes o foco não tem que ser só botar político lá no legislativo, na cadeira presidencial, porque isso não vai resolver o problema. O problema é muito antes, tem que descer, volte 2 casas, sabe? Essa é a grande Então, tese cara, do professor Olavo. Exatamente. Exato. Se a mudança, de fato, é cultural, tal qual eu acredito, por exemplo, o que a direita está fazendo para, sei lá, tá escrevendo mais livros, está propondo teses aí científicas, está entrando nas universidades, porque a gente precisa de gente de tudo quanto é lugar. Tá criando, sei lá, canal no YouTube. Você pega, por exemplo, no início o Felipe Neto era um canal que falava de Minecraft. Se tornou um dos maiores youtubers do Brasil, que sabe, sei lá, o maior do Brasil, não sei qual que é o maior hoje. E hoje ele pauta o debate público. E você pode dizer que uma coisa, você pode gostar, não gostar, mas ele influencia uma parcela muito grande da população. É impressionante, né? E começou falando de uma outra coisa. Então, cara, o quanto que a direita está se movimentando para justamente
entrar nesses outros degraus antes do parlamento? A gente faz o que pode, né? Eu, como política, faço o que posso, mas eu percebo que a gente ainda está muito aquém do que deveria, até mesmo do que o professor Olavo recomendava. Por exemplo, lá em Santa Catarina, a gente tem o Ação Política Atlântico Sul, que nós criamos ali no gabinete, com amigos e tal, para formar os nossos políticos melhor a respeito disso. Nós temos também os clubes de leitura que vão para 8 grandes cidades, onde frequentemente eu vou para educar o meu eleitor com relação à ocupação de espaço. Mas eu sou só uma pessoa e eu receio que talvez os outros estados não tenham esse mesmo programa e essa mesma preocupação. Por quê? Isso não necessariamente dá voto. Então, o político vai se desgastar com um trabalho cultural que vai surtir resultados daqui a 30 anos. Se ele precisa se eleger daqui a 4, ou 3, ou 2 anos, talvez muitos políticos não queiram se gastar com isso. Outra coisa, o professor universitário ou o produtor de conteúdo científico não recebe muitos aplausos e não recebe status, não fica rico estudando, se tornando mestre, doutor e dando aula em universidades. Embora eles sejam sim a elite e a classe média, porque ganham altos salários, não é uma maneira de ficar milionário. Então, nem famosíssimo. Então, talvez muitos jovens ou muitas pessoas de direita não queiram se gastar por 5 anos num curso de graduação, 2 num curso de pós-graduação, 2 anos num mestrado e 4 anos num doutorado, estudando mais de uma década para, na verdade, não receber projeção nem na internet, nem dinheiro. Muitas pessoas trabalham e atuam só pelo benefício que sua atuação trará. E o que o professor Olavo dizia era que você não deve pensar no dinheiro primeiro, né? Em primeiro ficar rico e depois em ficar inteligente. Que a gente não deve pensar na política primeiro e na educação depois. Mas ele é constantemente ignorado, embora exista hoje uma revolução boa, graças ao professor Olavo, como distribuidoras de livros, a inserção do pensamento conservador no mercado editorial, que você entra numa livraria hoje, tem livros da Eclésia, da Quirium, a Sedete está em todo lugar, você tem livros da Vida Editorial, tem a Realizações, muitas editoras, embora isso, de fato, tenha melhorado muito graças ao Olavo e não aos políticos, eu acho que os políticos ainda deixam muito a desejar, no sentido de que eles não se cercam de intelectuais de verdade. Quando se cercam, muitas vezes não ouvem esses intelectuais ao seu redor. E muitas pessoas, quando começam a crescer um pouco, entendem a política apenas como uma atividade de militância de projeção midiática, que é criar uma página no Instagram, crescer, fazer um canal no YouTube, etc. Você falou do Felipe Neto. Mas não é... O Felipe Neto é apenas o terceiro degrau, né? Já é mais a mídia. Quando você fala... acho que é militância mídia, talvez. Militância mídia. Ele é um militante também, mas... Veja, a gente teria que voltar para a universidade. E nesse sentido, o Olavo tinha razão. É urgente ter paciência. Os nossos jovens têm que ir para a universidade hoje em silêncio, estudar, se graduar e ocupar as cadeiras como professores universitários para publicar artigos científicos. Hoje, as revistas científicas patrocinadas pela CAPES, pelo CNPq, que vem dinheiro do governo, nossos impostos, vai só para trabalho de esquerda. Esse também é um dos subcapítulos do meu livro. A gente fez um breve resumo do tipo de trabalho que recebe recurso público, é financiado com dinheiro público. Trabalhos que fazem apologia à prostituição, à teoria de gênero, é basicamente para isso que vai o dinheiro da educação superior hoje. E como fazer? Você tem toda a razão. Todo mundo fala sobre isso, eu acho que faz 10 anos que a gente fala sobre ocupação de espaços. Eu vejo que alguns estão indo por esse caminho, mas ainda me parece muito pouco. E isso é desesperador, porque se hoje é muito pouco, quer dizer que daqui a 20 anos ainda será pouco. Porque o resultado para daqui a 20 anos começa agora. Então, se você está fazendo hoje uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, é um apelo que eu faria, né? Se é que eu posso fazer apelo a alguém, mas eu faria o apelo de que continue estudando, né? Se você tem uma página, é comunicativo e pode criar um elemento de mídia e ser bem sucedido ali, tudo bem que faça, mas a maioria dos intelectuais é também introspectivo. Não gosta de aparecer, não gosta de aparecer em foto, não gosta de aparecer em vídeo. Mas se não vai aparecer, então escreve o livro. Então, maravilha, excelente. Então é isso aí. Se você
se preocupa com o pensamento conservador, mas não se vê segurando um cartaz na Avenida Paulista, não se vê gravando um vídeo, o seu lugar é na academia, é lendo e estudando. É porque isso é que é o que fica, né? No final das contas vai passar Exato. 100 anos, o que vai ficar? As teses, os livros vão ficar, Olha, os vídeos, o audiovisual, isso vai ficar. isso é muito legal que você falou agora, porque a gente falando aqui sobre, será que o governo Bolsonaro errou em algum momento? Uma das coisas que não é culpa do Bolsonaro, porque não teria ele que fazer isso aí. Mas você já viu a quantidade de teses e livros que você encontra hoje na livraria contra o Bolsonaro? Relacionando ele ao fascismo, neofascismo, Daqui a nazismo. 50, 100 anos, o que vai ficar? Quem que vai estar vivo ali para lembrar como é que foi na época? Exato. Tem um livro sobre o Bolsonaro, tem alguns, assim, meio de impressos em gráfica de garagem, ou seja, não tem repercussão. Tem um livro que o Eduardo escreveu sobre o Bolsonaro, que foi inclusive lançado pela CEDET. Que bom que ele fez isso pelo pai dele. Mas você entende que daqui a 30 anos, o único livro que nós teremos para defender o presidente Bolsonaro das acusações de fascismo e genocídio será um livro escrito pelo seu próprio filho? Imagina a ditadura, ou o regime militar, que foi tão difamado, né? Foi feita até a Comissão da Verdade para encontrar tudo que pudesse contra o regime militar. E hoje a gente fala, mas existe só literatura, a gente não aprende, parece que nós não aprendemos. Existe só literatura de esquerda a favor do regime militar, contra o regime militar, e não tem do outro lado. Nada Pois- falando contra, sei lá, uma ameaça comunista. Exato, coisas não assim. tem, não tem. Mas sobre o Bolsonaro também não tem. A gente está criticando o que aconteceu no regime E militar, repetindo os mas erros. repetindo, isso é gravíssimo. Deveríamos ter economistas, pelo menos pós-graduados com especialidade, escrevendo sobre como o Bolsonaro levantou a economia do Brasil e entregou o Brasil para o Lula, economicamente tão bom que o Lula conseguiu gastar essa montoeira de dinheiro aí e colocar o Brasil de novo. Cadê esse livro sobre como o Bolsonaro salvou ou melhorou a economia através das indicações? Cadê o livro sobre infraestrutura? Quais foram as obras que o Bolsonaro fez? Porque se fala muito marginalmente. No regime militar, o Brasil cresceu muito economicamente e na infraestrutura. Fala-se superficialmente, mas não há livros. E sobre o Bolsonaro não há também. Daqui a 30 anos, 40, nós seremos os nossos avós, né? Nós seremos aquele vovozinho que o nosso bisneto ou neto vem dizer que, vovó, é verdade que na sua época tinha um presidente genocida que escondeu as vacinas dentro de um bunker para matar a população de Covid? E a gente vai dizer, não foi assim. Então me recomenda um livro. Onde é que está escrito? Vovó tá gagá. E nós teremos novamente os netos dizendo, a minha avó disse que na época era bom, mas não há nenhum livro que fale a respeito. Então a gente comete erros bem primários, assim. Eu não sou melhor do que todo mundo, não acho isso, mas o Nicolas, para mim, é um excelente deputado federal. Aliás, o Nicolas é uma excelente pessoa e que faz muito. Eu vejo ele fazendo tudo. Ele faz movimento de rua, ele escreve livros sobre educação de filhos, ele tá lá no parlamento, ele organiza a militância, ele faz cursos. A gente faz isso também, mas durante os meus 6 anos de mandatos, eu publiquei 5 livros. Então, eu tento cumprir a minha missão primária. Ser deputada é um trabalho importante para mim, que é o que possibilita aquilo que eu entendo que foi a minha vocação para a qual Deus me chamou, e que foi o que eu descobri estudando com Olavo de Carvalho, que é combater o feminismo de todas as formas possíveis. A mais importante delas é de uma forma acadêmica. Foi por isso que eu tentei entrar na academia, em 2013. E fui expurgada de lá. Infelizmente, não consegui. Então, outras meninas deveriam estar hoje fazendo faculdade de História, de Sociologia, de Direito, antifeministas e se preparando para daqui 5 ou 10 anos poder levar esse tema para dentro da academia. Eu tentei e não consegui, né? Mas hoje você tem seus cursos antifeministas e eles são cheios e de meninas novinhas. Você vê essas meninas indo para esse lado? Sim, graças a Deus existem muitos temperamentos nesse mundo. E as minhas alunas mais tímidas, né, que não gostam de se expor, graças a Deus elas estão em outros lugares. Por exemplo, estão na universidade estudando. Uma das minhas melhores alunas, por exemplo, faz hoje faculdade de medicina, e a gente está sempre conversando sobre como tem discurso feminista em tudo, sobre contraceptivo, sobre aborto, sobre obstetrícia. Então, a gente tem, graças a Deus, essas meninas que não gostam e não querem uma vida pública e que estão fazendo essas faculdades, direito, medicina, psicologia. E as minhas alunas, você falou muito bem, nós temos 20 mil alunos somando todos os nossos cursos. Nossa. E elas, graças a Deus, fazem... muitas delas fazem o trabalho das sombras. Algumas também decidiram simplesmente voltar para casa, casar e ter filhos, que é outra coisa que se abandonou a mentalidade da domesticidade, né? Então, eu acredito que sim, eu faço isso, mas você entende que não pode ser uma pessoa? Sim. É muito grave que depois de 6 anos da reinauguração do movimento feminista no Brasil,
nós não tenhamos um trabalho acadêmico. Já faz 6 anos, daqui a pouquinho vai fazer uma década. E ainda não há um trabalho acadêmico robusto desmentindo o feminismo. É possível usar o meu livro como guia, não precisa nem aparecer como referência bibliográfica. Na conclusão do meu primeiro livro, eu digo, minha esperança é que esse livro não esgote o tema e que outras pessoas escrevam sobre os muitos temas que eu tratei aqui. Seria possível escrever dissertações atrás de dissertações só sobre o tema educação feminina, desmentindo as hipóteses de que as mulheres foram privadas da educação por pura maldade masculina. Seria possível explorar isso nos cursos de pedagogia, de direito, de história, sociologia, antropologia. Não está sendo feito. Seria possível explorar as questões sobre o direito do voto, que também tem espaço no meu primeiro livro. As feministas dizem o tempo todo que foram elas que conquistaram o direito ao voto, e elas continuam repetindo. E o próprio governo federal, seja de direita ou de esquerda, quando chega o dia do voto feminino, vai lá e compartilha conteúdo esquerdista feminista. Não, isso é uma loucura. Mas o seu livro de bolso contra as mentiras feministas tem um artigo sobre isso, né? Sim, tem um sobre voto. Inclusive, a Lara escreveu com a gente. Foi o Pestana. Pestana. Escrevendo sobre linguagem neutra. Linguagem muito bom. Então, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas não é um livro só meu. Eu sou meio que coautora, porque tem 10 artigos de convidados. A Lara escreveu sobre isso. Maravilhoso o teu artigo também. Então, a gente tenta fazer isso. Só que é um livro que tem 10 páginas sobre a temática. Nós precisamos de trabalhos acadêmicos. Se não dá para conseguir financiamento do CNPq, do CAPES hoje, porque esses organismos estão aparelhados, então que se encontre uma faculdade particular, onde há talvez um orientador mais conservador que permita uma discussão a respeito desse assunto. Nós temos um caso muito bem sucedido, que eu gostaria de divulgar, inclusive, no Brasil, que é um livro bem popular, não vendeu nada, mas deveria ter vendido, chamado A Razão do Casamento, apresentado por uma doutora que se formou, se não me falha a memória, no Pará, que escreveu sobre por que a direita, os conservadores, são contra o casamento gay. Ela fala, na verdade, sobre a impossibilidade da existência de casamento nesses termos, que pode existir união, que pode existir sociedade, parceria, mas não casamento. Esse livro foi apresentado numa universidade, e quando essa menina, hoje doutora, foi apresentar sua dissertação de mestrado, houve manifestação de esquerdistas para impedir que houvesse defesa da banca. É um caso, infelizmente, não recebeu toda a repercussão que merece. Inclusive, deixaria a sugestão para que vocês convidassem a Jenny Hicker, que é a autora, para que estivesse aqui. A Razão do Casamento. O livro dela é um livro que explora o conceito de casamento na essência. Mas veja, ela fez um trabalho excelente e que realmente não recebeu repercussão. Mas já está, então, publicado em uma universidade de direito, um trabalho de mestrado, que defende um ponto de vista conservador sobre o que é o conceito de família e casamento. É uma questão etimológica ali que a galera ignora. Já caiu matando em cima, só porque aquilo... Nem tinha lido a tese. Não leu, mas aparentemente isso aqui é... Não, e eu acho improvável que ela tenha se oposto assim, eu não acho que essas pessoas possam morar juntas, ter direitos civis, duvido, né? O livro é maravilhoso, A Razão do Casamento, nem sei se dá para encontrar esse livro, você entende que foi publicado também, uma pequena tiragem, porque o intelectual, de verdade, a maioria dos intelectuais, que é o que eu digo que as pessoas precisam fazer, os nossos jovens, estudar muito, produzir trabalho acadêmico, ele não vai receber fama, ele não vai ser convidado. Existem exceções, né? Alguns se destacam. Vocês convidaram já a Preta de Rodinhas, não é? Sim. Aliás, temos que trazê-la de novo. Ela é muito legal. Ela escreve um livro em coautoria com a Nini Borges, que também esteve A Corrupção da Linguagem, não é? Isso, exatamente. Muito bom, também vendemos na minha livraria. Teve um de feminismo antirracista. Sim. Também. Mulheres que o feminismo não vê. Então, essa menina, eu diria que ela é a realização de um sonho meu. Ela não sei se ela sabe disso, mas quando eu escrevi meu livro, alguém tem que escrever. E ela já publicou 4 livros, né? Ela é muito atuante. Incrível. Ela é muito bom. Então, é isso aí que tem que ser feito. E ela tem uma trajetória acadêmica, né? Tem. Ela tá na universidade e tal. Então, é isso que tem que ser feito. Mas ela tá fazendo o que a esquerda faz há 60 anos. Exato. Então, é uma pessoa, quem mais que a gente tem? A Nini Borges mora longe. Quem mais? Eu sempre cobro a Cris Correia, já veio aqui também, não veio? Já veio, já esteve aqui conosco. Parabéns, então, por darem voz a essas meninas, elas merecem. Eu já cobrei muitas vezes também da Cris Correia, cadê o seu livro? Porque ela estuda a espiritualidade. A Thaís Azevedo também, que no início ela dava palestras e ela tinha que sair escoltada pela polícia. Caramba. Teve lugares que ela não conseguiu dar palestra, coisa louca, tipo estilo Ben Shapiro lá em universidade americana. Jordan Peterson também. Isso, porque tinha hordas de feministas. Rapidão, só me lembrei de uma coisa aqui, que a solução que o Jordan Peterson achou pra resolver esse problema. Sim, eu lembro. Você lembra, né? Acordar cedo. Só acordar cedo, marcar a palestra às 8 da manhã. Dava um militante. Esquerdista não acorda cedo. Ainda estão sob efeito das drogas do dia anterior.
Ô, Ana, e qual que é a sua perspectiva para 2016 em termos políticos? 2016, ó louca. Bom, para mim, os meus planos pessoais é continuar como deputada estadual. Uhum. Eu gostaria muito de, no futuro, ter espaço dentro do meu partido para concorrer a uma vaga ao Senado. Hoje legal. Hoje eu olho ali e porque eu digo, eu tenho muitos atributos que eu acho que poderiam me levar à vaga do Senado, mas o principal deles é que eu tenho a coragem e a lealdade necessária para enfrentar o que não pode ser dito. O rojão. Exato. Eu acho que a minha lealdade ao pensamento conservador de direita já foi demonstrada. Isso eu acho que é muito importante e na escolha dos nossos senadores, nós temos que considerar isso, né, na escolha dos nossos senadores. Mas eu vou lançar minha candidatura novamente como deputada estadual, porque há muito a ser feito no meu estado. Embora muitas pautas que eu comente sejam pautas nacionais, eu não sinto que eu abandonei o Brasil nesse sentido, porque eu estou agora aqui lançando um livro em São Paulo, nós temos lançamento em Belo Horizonte com o Nicolas, que em breve. Então, assim, meu trabalho intelectual, ele tem um alcance nacional. Mas ainda há muito a ser feito no meu estado de Santa Catarina. E eu digo com muita alegria que quando eu cheguei ao parlamento, tinha 5 feministas contra mim. Hoje só tem 2. Então, quem sabe se eu continuar lá, a gente não consegue eleger 3, 4 antifeministas e elas tenham o azar de eleger 2, uma, ou se Deus quiser nenhuma, e nós tenhamos uma renovação de mulheres finalmente conservadoras em Santa Catarina, que é o meu caso. Lá é o lugar que eu amo estar, amo trabalhar, amo viver. Então eu tenho a perspectiva de continuar deputada estadual até o dia em que o partido resolver me dar a abertura para uma proposta nacional de maior alcance. Hoje eu nem tenho 35 anos, vou ter na eleição de 26, mas o meu nome não está sendo aventado pelo partido no momento. Eu sei que lá em Santa Catarina nós temos alguns candidatos ao Senado muito bons. A minha preferida com certeza é a deputada Carol Detoni, que hoje é um nome nacional que todos conhecem e respeitam pela atuação exemplar que ela teve à frente da CCJ. Primeira mulher catarinense a presidir a CCJ na história do Brasil. Conseguiu o avanço de algumas pautas importantes para a direita, como o voto auditável, se não me falha a memória, e muitas outras pautas. Ela foi uma excelente presidente, então ela seria o meu nome preferido para ocupar essa vaga. Mas, evidentemente, existem as conjunturas dentro do Estado. Eu acho que é fundamental que o Brasil se concentre em escolher bons senadores. E quando eu digo bons senadores, é bons mesmo, né? Porque, às vezes, eles querem nos vender um potinho de cocô como se fosse um potinho de chocolate. E não só querem que a gente vote nessas pessoas, mas querem nos impedir de dizer, olha, eu tô votando, mas eu sei que isso aqui é um potinho de cocô. Eles querem que a gente obrigatoriamente diga, estou votando e é muito maravilhoso esse chocolate. Então, infelizmente, o partido, o PL, eu não reclamo do meu partido, que para mim é maravilhoso, mas a organização do Brasil em partidos políticos, os caciques dos partidos, tudo isso às vezes nos leva a eleger ou defender nomes muito ruins. E eu acho isso péssimo. Em Santa Catarina é grave, porque nós temos chapa pura no governo, PL governador, PL vice-governador, a maior bancada de 40, nós somos 12 estaduais, uma bancada federal excelente. Eu acredito que nós deveríamos ter 2 senadores do PL, 2 bons senadores, 22. Um deles deveria ser impreterivelmente Carol Detoni, o maior nome conservador do nosso estado, que demonstrou competência, seriedade, mestra em direito público, uma mulher madura, casada, mãe, bem-sucedida, excelente parlamentar. Não tem como pensar num nome melhor que o dela. Mas, infelizmente, o partido começa a conversar sobre coligações. Eu acho isso péssimo, né? Em alguns momentos é necessário coligar, mas numa situação onde você está ganhando, onde os seus adversários estão em derrocada, você precisa avançar e não ceder. Santa Catarina, não sei, o Brasil todo está vivendo hoje um momento onde o PT, embora seja forte no executivo, né, na próxima eleição ali, supondo que o Bolsonaro não seja nem preso injustamente, o que é uma possibilidade, infelizmente, nem preso injustamente e nem continue inelegível, é evidente que o Bolsonaro é o melhor nome, né, para a presidência da República. Aí seria o quê? Bolsonaro contra Lula de novo? Tudo bem. Aí você vai ter uma demarcação muito forte ali, né, 40% a 60%, 51% a 49%, você vai ter isso. Mas existem estados como Santa Catarina, onde é possível
a direita nadar de braçadas e realmente escolher nomes ultraconservadores, nomes de verdade conservadores e capacitados politicamente. Existem outros estados onde as pessoas são de direita, mas são incompetentes. Existem outros estados onde os de esquerda se infiltram no nosso partido. Existe tudo isso. Mas em Santa Catarina, que é o meu estado, eu acho que a gente tem condição de lançar 2 senadores. Gostaria que essa fosse a decisão do governador, Jorginho Melo, né? Não sei se essa vai ser. Mas, infelizmente, felizmente eu posso ter abertura aqui para vocês para falar isso. Eu acho que em alguns estados a gente tem que escolher senadores nossos. Não temos por que ressuscitar partido que está morrendo. Nacionalmente, o MDB está morrendo. Não sei se todo mundo pensa como eu, mas parece que estão perdendo prefeituras. Eles estão... Como partido, não tenho medo de falar isso. Eu tenho bons amigos que estão no MDB, que são amigos meus, pessoas que eu gosto, e que estão no MDB. Né? Por exemplo, o deputado Pezente. Um deputado do MDB, mas que em muitos momentos defende mais o Bolsonaro que alguns bolsonaristas, ditos bolsonaristas. É do MDB. Mas o MDB, ele é um partido, não quero ofender os MDBistas, mas é um partido chupim. Não sei se você conhece esse bicho. Não. O chupim, ele coloca o ovo dele no ninho de outros passarinhos, só que o chupim é um pouquinho maior, então assim que o chupim nasce do ovo, ele começa a empurrar os ovos verdadeiros para fora, e a mãe vem e alimenta o chupim equivocadamente. Então o chupim é que... O MDB, em muitos sentidos, é um parasita no Brasil. Que ótima metáfora. O chupim é muito legal. Ele, em muitos sentidos, ele é um parasita. Então, em alguns lugares, o MDB morreu, ou tá morrendo. É o caso de Santa Catarina, em evidente derrocada. Um partido que cada vez mais diminui. E os meus amigos que estão no MDB, o que eu diria a eles? Eles são bons quadros, são competentes, são boas pessoas. Um dos melhores governadores que Santa Catarina teve foi o governador Luiz Henrique. Então, o que eu diria a pessoas boas que estão no MDB? Eu não quero o fim da sua carreira política. Eu quero que você saia do MDB e venha pro PL. Eu sou muito leal ao meu partido. Eu quero que você vá para outro partido, um partido bom e que readeque a sua postura a novos tempos políticos, onde a ideologia é importante. Aquele pensamento do MDB de estar sempre no centro, sempre pela governabilidade. Dialogando com todo mundo. Nunca tomando posição, as pessoas não estão mais aderindo a isso. E a gente vê isso no resultado da urna. Em Santa Catarina, os partidos mais fortes refletem a situação do Brasil. PL, que é um partido em ascensão, tem seus defeitos, tem muitos defeitos. E o PSD, 55, né? O 22 e 55. São partidos em ascensão. O 55 está empurrando o MDB para fora. Está tomando quadros do antigo MDB. Então, em Santa Catarina, por exemplo, eu vi que o Gustavo Gayer fez uma campanha Não Vote no 55. Em Santa Catarina, nós tínhamos alguns prefeitos do 55 que nós apoiamos. Em Florianópolis, a cidade onde eu vivo, o prefeito foi 55 e a nossa vice-prefeita Mari Matos é do 22. E muito bom, prefeito excelente, que está no 55, vice-prefeita maravilhosa, que é do PL, mulher maravilhosa. Então, se fosse para o Jorginho se organizar hoje, eu diria que ele deveria tentar construir algo com o PSD e não com o MDB. E no Brasil não é diferente. O PL vai se contrapor, o que me parece, ao PSD, porque é o maior partido. E parece que o futuro do Brasil vai nesse sentido. O sistema, é interessante falar sobre isso. O que nós fizemos nos últimos 4 anos para diminuir a força do sistema, de modo a pensarmos que na próxima eleição, em 26, o Bolsonaro poderia ser eleito se ele não foi reeleito? Por que nós perdemos a eleição em 2000? Perdemos a eleição, vamos entrar nesse caso aqui porque eu não quero ser presa, mas por que nós perdemos a última eleição? O que mudou que nos faria vencer a próxima? Nós conseguimos diminuir o sistema? Porque quando eu olho pro sistema, eu vejo o centro forte, com vários partidos, né? Com muitos partidos, PSD, MDB, PP às vezes. Esse centro às vezes está fortalecido, o sistema não está enfraquecido, e o que eu vejo para 2026, você perguntou sobre mim, então, mas eu vou abranger o Brasil, o que eu vejo para 2026 é o sistema vai ganhar. O que vai ser o sistema ganhar? Se o sistema se aliar ao Lula, quem vai ganhar? O Lula. Se o sistema se aliar ao Bolsonaro, quem vai ganhar? Mas o que nós... Você pergunta se eu acho. Eu devolvo a pergunta. O que vocês acham? O que fizemos para enfraquecer o sistema? Eu não consigo ver o sistema se alinhando com alguém da direita. De jeito nenhum, né? Mas não é impossível. Mas aí, por exemplo, hoje já estampa a capa da Veja o Tarcísio, governador de São Paulo. Excelente. Né?
o Tarcísio, que tem um alinhamento aí com o Bolsonaro, por um lado, E com o Kassab. mas com o Kassab por outro, e tem toda aquela questão de, e ele é o candidato do centrão, do sistema, nesse sentido. Então, e aí, se ele já aparece também numa capa de jornal, também é a mídia ali sondando, falando, cara, vamos jogar isso aí para ver como é que tá o termômetro da população em cima disso. Será que isso vai vingar, não vai vingar? Porque tem o lance da direita permitida também. Exatamente, né? é um bom, Então, um bom sei lá, termo. Então o Bolsonaro não. Não queremos, o Bolsonaro de volta. Então o Tarcísio é o máximo de direita que Possível, tolerável. que poderia ser. Será que isso é uma vitória? Mas ainda assim, indo o Tarcísio, será que também o Bolsonaro estaria com ele? Porque assim, esse ano é um ano de definir. Ano que vem é já 2026. Quem é o nosso proposta é a nome? eleição. É interessante, não temos Então, um nome. Esse nome precisa sair esse ano. Eu entendo. Aí eu não sei se o Bolsonaro vai, de fato, indicar alguém. Esperemos que não seja um negócio fragmentado também, né? Aparecem aí 3 nomes, aí divide. Se tiver um de esquerda e 2 de direita, não tenham dúvida. Qual que é a sua leitura, assim, pra... Você acha que, sei lá, o Bolsonaro pode acabar indicando alguém? Não tem como saber? Eu acho que não tem como saber, mas assim, a esquerda fala e a esquerda mente. Mas se você liga um canal de esquerda, um portal de esquerda, eles estão sempre falando já incansavelmente sobre o Bolsonaro ser preso. Então essa possibilidade que é injusta, é uma coisa extremamente injusta, um presidente condenado por corrupção, como é o Lula, e o outro que não roubou um centavo preso. É um cenário distópico apocalíptico, realmente. Mas a esquerda fala disso nos seus... Assista um podcast que querer. Eles estão falando disso. Rola anos também. E eles estão falando como se fosse fato consolidado. Que o Bolsonaro vai ser preso, não tem discussão. Mas, mesmo que não seja preso, seria necessário revogar a inelegibilidade do Bolsonaro. E aí eu pergunto para vocês, quando o Lula estava preso e o sistema quis que o Lula fosse o presidente da República, o que eles fizeram? Soltaram o Lula. Tem como a inelegibilidade do Bolsonaro ser revertida sem que o sistema esteja, de certa forma, conivente ou envolvido nessa reversão? Por que o sistema permitiria que o Bolsonaro se tornasse elegível? Vamos tentar fazer exercícios dialéticos, pensar sobre isso. Primeiro, o sistema pode querer o Bolsonaro na urna por o considerar mais fraco do que seu oponente. Então, vamos tornar o Bolsonaro elegível porque é certo o líquido que ele perde para o seu oponente. Poderia ser. Mas se o Bolsonaro se torna elegível novamente e se elege, nós vencemos o sistema, estamos aqui há 2 anos da eleição menos e não vencemos o sistema ainda. Então a gente vai vencer o sistema nos próximos 12 meses, de modo que o nosso candidato possa concorrer numa eleição limpa, transparente, justa, sem interferência dos poderes do mal? Eu pergunto, vocês acham isso? Você comentou do Bolsonaro no primeiro mandato e ele não conseguiu se reeleger. Foi o que aconteceu com o Trump também. Ele foi eleito lá, não conseguiu ali também colocar algumas pautas de campanha, depois não foi reeleito e agora ele vem num segundo mandato discurso dele. Muito diferente. Bem diferente. Né? E bem mais... Transigente. Bem mais firme, bem mais forte, bem mais taxativo em algumas coisas. Será que talvez, como o Bolsonaro não conseguiu avançar aí essa pauta dos costumes ou colocar algumas coisas, talvez ele faria diferente num segundo mandato também? Aí é uma coisa para ficar, né? Será que sim? Será que não? A gente tem outros exemplos, né? O Bukele fez muita coisa, o Javier Milei já fez no primeiro mandato, não precisou do segundo. O Trump realmente voltou e parece que voltou mais radical. Mas eu volto a essa pergunta. O sistema vai dar espaço para um Bolsonaro 2.0 mais radical? Agora, só me responde a uma pergunta aqui, Ana, que me veio à cabeça. O Bukele, o Milei e o Trump foram todos eleitos e estão fazendo governos interessantes, para dizer o mínimo, né? Meloni, exato. Sem que, e me corrija se eu estiver falando bobeira, aquelas três instituições sobre as quais você fala no seu livro tenham sido revertidas, digamos assim. Porque se a gente for lá na Argentina, por exemplo... A pauta do aborto. A pauta só cresce lá, a pauta do aborto, a perspectiva universitária, a própria mídia, e ainda assim
eles conseguiram se eleger. Uhum. Só que eles... Como é que você vê isso? É que a eleição é uma coisa, o poder eleitoral é uma coisa e o poder político, de fato, é outra coisa. Eles venceram a eleição e estão fazendo esses 3 exemplos, até a Giorgia Meloni, o que é possível que o executivo faça. Mas tudo que esse executivo pode fazer, o próximo pode desfazer. Uhum. Isso não é poder perene e nem transformação cultural de fato. Isso é pontual, você entende? É ótimo que o Trump pelo menos fez com que as big techs parassem de ficar de 4 para pauta woke. Mas assim, olhe para o cenário nacional. Pô, você está falando de 4 países, quantos existem no mundo, né? Sim. Ou quantos existem na Europa ou no Ocidente. Mas sim, eles conseguem fazer isso pontualmente. Mas pensem comigo, o pessoal pesquisa aí. Em longo prazo, né? Quanto que é o patrimônio do Donald Trump mesmo? Quanto que ele tem de dinheiro? Quanto que ele tem de poder? A gente tem como comparar, por exemplo, o presidente Bolsonaro a isso, que está sendo ameaçado. O Trump também era, mas vamos imaginar o seguinte, todos esses presidentes estão fazendo um bom, excelente trabalho. O Trump, como exemplo, está revogando muitas coisas por decreto, ou coisas que poderiam se comparar a portarias, medidas provisórias, etc. Todas reversíveis. Mas é tudo reversível. Se a esquerda volta ao poder em 4 anos, ou em 8, reverte tudo. Então, Me sopraram aqui que ultrapassa 6 bilhões de dólares. o patrimônio. Uau. Mas aqui a gente tem que considerar... Então, assim, não é que é impossível o Bolsonaro fazer isso sem vencer o sistema. Mas aqui nós temos um judiciário, não que o judiciário dele seja maravilhoso lá. Mas o nosso judiciário declarou guerra abertamente contra o presidente Bolsonaro. É uma guerra pessoal. Veja, o Brasil hoje é muito triste. Nós vivemos num país onde somos reféns dos direitos de todos, as decisões judiciais, de todas as casas judiciais. Elas dependem, são reflexo de uma briga pessoal entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Mesmo que se eleja um presidente que se eleja um presidente versão 2.0 ou um indicado com muita coragem para peitar a pauta de costumes, se isso for feito pelo executivo, é reversível. Isso precisa ser feito na esfera cultural. O controle hegemônico da esquerda é esse. Porque senão a gente vai estar sempre assim, ó. Eles fazem cocô no nosso jardim por 4 anos, a gente vai nos nossos 4 anos e limpa. Não conseguimos construir nada no nosso terreno, não conseguimos consolidar nada e ficamos 4 anos limpando o cocô que eles fizeram no nosso O jardim. cachorro só ficou preso do lado de fora um pouquinho, depois ele entra. Volta. Então, nós precisamos, sim, trabalhar pela eleição. Se o Bolsonaro for nosso candidato, eu farei tudo que eu fiz na eleição passada. O máximo, eu trabalhava 50% do tempo para me eleger e 50% do tempo para reeleger o Bolsonaro. Serei sempre leal ao meu partido. Eu acho que a lealdade partidária é importante. Por mais que os partidos sejam contaminados, cheio de gente ruim no nosso partido, mas enfim, é fundamental ter uma lealdade partidária. Se o nosso indicado for o Tarcísio, por exemplo, eu vou trabalhar pelo Tarcísio. Agora, não me obriguem a dizer que o chuchu é pepino. Não me obriguem a dizer, certo? Então, eu pergunto para quem apoia o Tarcísio como sucessor, por que já existem comentários sobre o Kassab ser o vice do Tarcísio? E outra, o Tarcísio tem eleição garantida, né? Reeleição garantida, se ele continuar onde ele está. Por que ele sairia? É claro que São Paulo, imagina que São Paulo é a antessala da política nacional, né? Todo mundo que quer ser presidente da República passa por São Paulo de alguma forma. Mas será que o sucessor do Bolsonaro sendo Tarcísio, ele será leal às pautas de costume? É uma pergunta que eu faço. Porque o presidente Bolsonaro era declaradamente um cara contra o kit gay nas escolas. E ainda assim, nada foi feito contra o kit gay nas escolas. E se eu coloco um sucessor que sequer fala contra o kit gay? Ele vai ser mais radical? Qual que é as nossas perspectivas reais de termos um presidente conservador mais radical do que o Bolsonaro? Quem é esse nome? Eu sonho com o dia em que eu irei para a urna votar, por exemplo, em Nicolas Ferreira. Algum dia eu pretendo fazer isso. Se o Nicolas for candidato, já terá com certeza o meu apoio. Eu acho ele um excelente jovem, com um histórico pessoal maravilhoso, que tem condições de se preparar para ser o nosso presidente da República, e tenho certeza absoluta. O Nicolas seria leal aos cristãos, que são a maioria, sejam católicos ou evangélicos, seria leal às pautas de costume, seria leal ao combate à ideologia marxista em todos os âmbitos. Eu acredito que o Nicolas faria isso. Aproveitando essa pauta do Nicolas, eu queria ver uma percepção tua, porque
é algo que eu já ouvi também, e uma percepção que eu vejo também das pessoas, que é o seguinte: tem também uma certa disputa de poder, obviamente, pela direita ali, e há uma percepção de que a família Bolsonaro tenta, às vezes, abafar novas lideranças, se é que eu posso colocar assim. Não digo que é abafar, mas assim, tem os filhos do Bolsonaro, que obviamente também querem essa sucessão política. O Nicolas, eu vejo aí como, eu acho que o pessoal de casa também que acompanha, que tem uma noção de política nacional, vê como uma sucessão natural ao Bolsonaro, entre aspas, aí, porque ele é novo também, ele não se candidataria agora, não seria nada disso, mas uma sucessão natural lá na frente a esse movimento da direita, esse crescimento da direita, que tem muito pouco tempo, tem 10 anos isso. E aí você vê algumas atitudes, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro com relação às próprias manifestações, de concentrar tudo num lugar só, de não ter manifestações em outros estados. Essa questão aí, uma certa... Não digo que é uma rixa, porque até o próprio Nicolas chegou e falou: olha, eu tô aí com o Bolsonaro e vamos, sei lá, tirar a esquerda da frente, eu quero seguir aqui com o meu cargo, com a minha situação aqui, não tenho nada contra, mas tem essa tensão aí no ar. Como é que você vê isso? Isso é perceptível também? Você enxerga, você por estar dentro da política, você enxerga de alguma outra forma, ou tem algum bastidor que a galera não está percebendo aqui fora? Como é que é isso? Muitas vezes me perguntam o que eu sei sobre os bastidores e eu desejo profundamente que existissem bastidores organizados. Nós estão tramando alguma coisa que vai... Eu desejaria que isso acontecesse, mas no geral a esquerda sempre está tramando algo nos bastidores e tem um plano. A direita desorganizada, as coisas vão acontecendo. Mas assim, o Bolsonaro, ele tem mais 5 anos ou 10 na política, com esse poder eleitoral que ele tem. E que é gigante, um presidente que enche, um presidente amado, basicamente idolatrado pelas pessoas da geração mais velha. É natural que o Bolsonaro, vendo que ele tem mais 5 ou 10 anos só, é natural que ele queira apostar todas as fichas dele no projeto dele. O que vocês fariam no lugar dele? Não, aqui tô... Acho que agora vou, então, parar. Não, né? Ele chegou, depois de muitos mandatos, deputado federal, chegou à presidência da República. É natural do ser humano que ele queira perpetuar o seu poder. E qual é a melhor forma de fazer isso? Com os seus filhos. Eu não tenho nada... Muita gente que diz assim, o Bolsonaro é ótimo, o problema são os filhos dele. É porque os próprios filhos são pessoas individuais, às vezes um fala A e o outro fala B. Mas isso não é problema, isso quer dizer que as pessoas pensam, né? Elas raciocinam. E tem cada uma a sua opinião. Mas eu vou dizer sobre o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que é meu amigo pessoal. Se ele quisesse ser o sucessor do presidente Bolsonaro, eu apoiaria, faria campanha. Eu acho que ele é um cara... O Bolsonaro tem muitas qualidades, mas eu acho que o Eduardo é mais sensível à pauta ideológica, porque ele estuda um pouco mais... Eu acho ele um bom nome. Eu não seria contra o presidente indicar um sucessor da família dele necessariamente. Mas o ponto é... a gente tá falando sobre a contraposição Bolsonaro-Nicolas, né? O Nicolas tem 50 anos pela frente. O Bolsonaro tem 5 ou 10. É natural que o Bolsonaro queira agir com mais força. Embora eu não concorde em fazer qualquer tipo de antagonismo ao Nicolas. Porque pra mim ele é o futuro. E o Eduardo também é o futuro. O Eduardo é jovem. O que eu acho que o Eduardo deveria fazer, Eduardo Bolsonaro, que é o meu amigo, eu acho que ele deveria se aproximar do Nicolas e dizer: cara, bora. O nosso próximo projeto é eu e você. Se você for melhor do que eu nas pesquisas, se você for mais popular do que eu sou teu vice. Se eu for mais popular, que você for mais popular, eu sou... Ou o contrário. Se eu for mais popular, você é meu vice. Então, assim, por que não tem sentido isolar ou atacar o Nicolas? Porque o Nicolas é leal até embaixo d'água. E ele é um menino de ouro. Nicolas é um grande sujeito. Ele é educado, cristão. É só olhar a família. Conosco aqui também. Ele é fantástico. Você vê quando vem aqui, quantas pessoas assistem, comentam. Então, assim, amam o Nicolas. É um erro isolar o Nicolas. Outra coisa que acontece errado também, o presidente Bolsonaro, todos amamos, mas ele é cercado por puxa-saco. No meu gabinete, eu não sou quem sou eu para dar dica pro Bolsonaro, mas assim, no meu gabinete é só briga. Os meus assessores dizem: você errou, não concordo, refaça isso, nunca mais faça isso.
tem coisas no meu partido que eu não decido, que na minha vida política, que quem decide é meu chefe de gabinete. Sobre política externa, eu tenho um assessor externo que é o Lucas Campos. É ele que decide em que cidade eu vou e quando que eu vou e quantas horas eu vou ficar lá. Por quê? É ele que sabe. Então, em muitos sentidos, o Bolsonaro, que é um homem gigante, ele se cerca de pessoas medíocres. E olha que, eu vou dar um exemplo. Foi mal assessorado. Muitíssimo. O que é aquela Flávia Arruda? Eu falo sem medo. Que mulher cretina. Que mulher cretina. Como é que essa mulher é a secretária pessoal do presidente Bolsonaro? Quem não lembra quem é a Flávia Arruda? É aquela que depois que o Lula se elegeu, foi no ouvido dele e disse: sempre estive com você. Como que a secretária pessoal do nosso presidente sempre esteve com o Lula? O meu secretário pessoal é meu amigo de infância, eu conheço ele desde que ele tem 13 anos. Ele daria a vida por mim. Eu confio as minhas filhas a ele. Por que a secretária pessoal do presidente era essa mulher? Durante os 4 anos do governo do Bolsonaro, eu sempre marquei reuniões com ele usando as minhas influências, os meus amigos. Um que era da segurança do Bolsonaro, o outro que era radialista. Eu ia com o Eduardo, na aba do Eduardo. Para tangente. Porque se tentasse marcar reunião com a Flávia Arruda, não dava. O Eduardo tem condições de corrigir esses erros. Eu acho que ele se cerca de pessoas um pouco melhores. Mas isso não acontece com Lula também, por exemplo? Quem traiu o Lula? Não, eu tô falando de ser cercado de puxa-saco. Sim, mas quais são os puxa-sacos do Lula que o traíram e botaram em maus lençóis que fizeram assim, um mal retumbante contra ele? Entendi. O problema é o Lula também tem, todo mundo que é humano tem problemas, mas é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, Lara, eu sou presidente da República, eu sou o Bolsonaro, e você não é ninguém, certo? Você tá lá assim, tá. E você quer entrar pra política, e eu consigo te eleger ao Senado, por exemplo. Eu digo assim, aqui no estado da Patagônia hipotético, votem na Lara. A partir de hoje ela será nossa senadora. E você que não tinha nenhuma experiência política, nada, você se elege ao Senado. Tudo que você tem, você deve a quem? A quem me ajudou a eleger. A mim. Você tem alguma experiência? Não. Nenhuma. Então, quando eu for tomar uma decisão política importante, eu tenho que me aconselhar com você? É bom. Não, né? Não tem que me aconselhar. Por quê? Você sabe menos que eu. Quem te botou... Achei que era o contrário. Não seria bom eu você for leal. Fazer, Você tem que ser leal a mim, óbvio. Mas o presidente Bolsonaro não pode pegar um monte de Zé Ninguém, que foi o que aconteceu em muitos momentos. Ele ficar se aconselhando com essas pessoas. Ele que promoveu esse cara. Esse cara hoje só é deputado federal graças ao Bolsonaro. Então o Bolsonaro... esse cara não tem muito a dar ao Bolsonaro. Ele deve dar gratidão e lealdade. Eu sempre serei leal e grata ao Bolsonaro. Mas não consultoria. Mas não deve dar consultoria porque você foi posto lá por ele. Tem que se aconselhar com pessoas que têm mais experiência, o que é difícil para um homem de certa idade também. Quem são os mais experientes que o Bolsonaro também há de se perguntar isso. Mas ele ele foi e é cercado por puxa-sacos e foi também cercado por traidores. Como que pode esse cara... Foi traído por... Você viu quanta gente traiu o Bolsonaro ao longo da vida? Isso é muito grave. O presidente que nós amamos deveria perceber que puxa-saco é importante para estar do seu lado, para propagar suas pautas. Não para aconselhar. Não para aconselhar. Em alguns momentos eu estive... Eu não sou um gênio da política, nada disso. Mas em alguns momentos eu estive com pessoas do alto escalão do governo, conversando sobre fazer A ou fazer B. E a pessoa olhava para mim e dizia, mas o que é a Agenda 2030? Bom, como que você está nesse lugar? Né? Chefes de gabinete de pessoas do alto escalão que sempre foram petistas, que comemoraram a derrota do Bolsonaro. O que o Lula fez com as pessoas que estavam apoiando o Bolsonaro? Perseguiu todas, perseguiu uma por uma. O Lula perseguiu. E o que ele fez com os aliados dele? Premiou. Vou dar um exemplo de Santa Catarina. O Lula pegou lá um tiozinho lá que foi reprovado nas prévias da leitura da prefeitura de Itajaí, que é minha cidade, e hoje esse cara é o superintendente do maior porto, do potencial maior porto do estado de Santa Catarina. O Lula premia... Esse cara não vai ser grato sempre? Sim, ele vai ser sempre grato, só que você vai se aconselhar com quem é incompetente? O Bolsonaro é um gigante, por que se aconselhar com quem é menor do que você? Entendeu? Por que se aconselhar com pessoas que têm que fizeram menos do que você? Que não chegaram a nenhum lugar sem você. O que eu acho mais importante sobre tudo isso, assim, a direita tem que parar, evidentemente, de brigar em público. O que é o Mário Frias puxando a orelha do Nicolas Ferreira no Twitter? Não! O Nicolas é um menino bom, ele é o futuro do Brasil. Se ele fizer algo errado, eu espero que algum dia tenham essa decência.
Se acharem que eu fiz algo errado, pelo amor de Deus, telefona privado. pra mim e me diz se você errou. Da próxima vez, corrija, melhore. Não faz isso em público. Não A esquerda não faz lavação de faz roupa pouco, suja. faz muito pouco. Não, Faz quando é estratégico e é um teatro, né? Uhum, Cobra Porque o objetivo final é um só. uhum. Uhum. Exatamente. Eu queria tratar ainda, voltando, claro, um pouco a pauta para a questão do teu livro, de mais alguns exemplos. A gente citou aqui extensamente o exemplo da Mari Ferrer, de como é uma lei feminista Passando no governo passando conservador. num governo exatamente conservador. Queria mais alguns outros exemplos, por exemplo, que você pode dar, que tem aí no seu livro, de leis de autoria feminista ou com um caráter extremamente feminista que passaram aí numa gestão conservadora e que a gente tem que ficar, claro, de olho. Eu tenho um exemplo que é muito bom. Existe no Brasil hoje uma crise familiar profunda. Existe uma... E por que isso acontece? Realmente isso acontece. Porque existem alguns especialistas no Brasil em alguns assuntos. Por exemplo, armas. Vamos fazer um decreto, uma medida provisória sobre armas. Quem vocês acham que deveria ser consultado? Benê Barbosa. Exatamente. Eu pensei o mesmo que você. Vamos supor que nós temos que fazer um projeto de lei sobre homeschool. Quem a gente vai consultar? O Tiba e a Deia, O Silvio e a Karen. o Silvio e a Karen, Uhum. a Camila Badia, o marido dela. Casais que prosperaram nesse tipo de investimento, que conhecem as famílias, as associações, né? Então, no caso do feminismo, existem deputadas muito boas que são antifeministas até em nível federal, como é o caso da própria deputada Júlia Zanata ou da deputada Carol Detoni, que fez um projeto pela revogação das cotas nos partidos. Excelente consultar a deputada Carol Detoni sobre o avanço de uma proposição no âmbito penal, criminal, processo criminal, etc. Uhum. Processo crime, etc. Então, o primeiro que o presidente da República, ou qualquer líder de direita, ou qualquer deputado, se é vereador, bote no seu gabinete especialistas sobre as coisas, sobre infraestrutura, sobre urbanismo, coloca pessoas ali que você possa consultar. Então, um dos exemplos de falta de consulta a respeito disso foi esse Maria da Penha vai à escola. A Damares, a ministra Damares, ela é realmente um ícone de mulher. É um ícone de mulher conservadora e evangélica. Ela é pastora, né? Ela é considerada pastora. E ela tem uma história muito triste. Chegaram a entrevistar ela aqui já? Não, Conhecem, talvez, a história dela? A história da da Mari. acho que da goiabeira, que ela subiu Isso. lá, e aí tem um lance de Jesus, e aí o pessoal tira sarro disso. que ela Pra viu. você ver que grave que é, né? A esquerda tira sarro de uma menina, de uma jovem estuprada, violentada, vítima de pedófilo. Mas a ministra Damares, ela foi pessoalmente vítima de pedofilia. Ela tinha quantos anos mesmo? Eu acho que dos 6 aos 9, pelo que eu entendi. Mas o ponto é o seguinte, a ministra Damares é uma mulher que foi violentada por anos por um homem. Uma criança violentada por anos por um homem. É óbvio que ela olha para toda a pauta de violência contra a criança e contra a mulher com um carinho muito especial, e isso é normal e desejável. Esses estupradores, pedófilos, eles tinham que pegar as piores penas possíveis e tinham que pagar por tudo que eles fazem. Mas é o seguinte, a ministra, por ter esse histórico, não foi defendida pela esquerda, nunca, jamais, mas ela chegou a ter uma lesão insuperável no útero e nunca pôde ter filhos. Que trágica essa história, não é? Isso tudo por causa de um homem estuprador. Então a Ela menina adotou uma criança indígena. adotou uma criança, foi perseguida pela esquerda aí também. Mas assim, a ministra Damares, ela é maravilhosa, ela é minha amiga, e de forma alguma isso é uma crítica à sua pessoa. Por isso que eu tô fazendo toda essa introdução para que ninguém ouça isso e diga: a ministra Damares é uma feminista do mal. Não é isso. Mas a ministra Damares viveu essa experiência que faz com que ela enxergue o mundo pela ótica da proteção da criança, do adolescente, da mulher. Pois bem, a ministra era a nossa ministra das Mulheres, da Criança e da Família. E começou a tramitar. As feministas aproveitaram o Bolsonaro no poder para desengavetar suas propostas, talvez imaginando que elas seriam todas derrubadas. E quanto mais projetos feministas o Bolsonaro derrubasse, mais as feministas teriam do que acusá-lo. Só que acontece que, inadvertidamente, algumas dessas propostas não foram recusadas, elas foram aprovadas. Quando se aprovou, por exemplo, o conceito de violência psicológica equiparada à violência física, as feministas fizeram um vídeo dançando, cantando. Foi um negócio louco. Nesse caso do Maria da Penha é um exemplo. É de fato necessário combater a violência contra a mulher.
Porém, esse não era o objetivo da Lei Maria da Penha Vai à Escola. Se você analisar essa lei que foi votada, discutida a partir de 2019, quando Bolsonaro assume o poder, essa lei que foi votada a partir desse momento, ela já existia como programa. A esquerda ela não faz nada sem estudar, passar pela militância por muito tempo. Então isso foi debatido e era um programa do Distrito Federal. Isso está também no meu livro, no capítulo sobre universidades. Foi aplicado no Distrito Federal e tinha uma apostila de 120 páginas chamada Programa Maria da Penha Vai à Escola. Nessa apostila estava claro que o objetivo desse programa não era defender as meninas do estupro, que é o assunto que toca o coração da ministra e com razão. O assunto que toca o coração dela com razão, que a sensibiliza, que a mobiliza. Então, o problema é que não era esse o objetivo. Se o governo federal tivesse consultado os documentos de 2011, de 2012, da era PT, sobre qual a verdadeira intenção da cartilha do programa, teria aberto essa cartilha de 120 páginas e teria visto que esse era um programa pró-feminismo, de doutrinação feminista na escola, de ideologia de gênero, para destruir os conceitos de masculinidade e feminilidade. Dentro dessa cartilha do programa Maria da Penha Vai à Escola, tem uma página específica que mostra vários travestis drag queens e diz assim para as crianças: essas pessoas são as pessoas evoluídas, as pessoas modernas, que merecem respeito, que merecem ser ouvidas. As crianças que são retrógradas, que acreditam que menina usa roupa de menina e menino usa roupa de menino, são uma vergonha, elas são um atraso. Essas meninas e meninos conservadores ou tradicionais são maus e preconceituosos. Essa cartilha já dizia isso em 2011. Então, quando o governo, os nossos deputados federais começaram a discutir o programa da lei, deveriam ter tido acesso a esse documento. Era o básico, né? Mas não, ninguém falou sobre isso, porque no parlamento se esconde tudo que foi feito na universidade da mídia. Não é colocado ali as teses acadêmicas. Não, se vende uma propaganda. Então, infelizmente, a ministra Damares foi uma das defensoras do programa Maria da Penha Vai à Escola, porque ela defendia que uma menina, uma mocinha, a partir dos 4 aninhos de idade, deve saber o que é violência e abuso. E, de fato, deve saber. Porque a própria ministra viu que foi violada, estuprada, sofreu pedofilia e não tinha as informações necessárias para se defender desse monstro. Então a ministra pensou, nós precisamos defender nossas meninas. Só que o que acontece é, a lei não era sobre isso. A lei era sobre feminismo. Deveria ter havido preparo e peito para dizer, vamos proteger as meninas, mas não vai ser desse jeito. Nós faremos o nosso próprio programa. E muitas vezes a ministra até tentou fazer isso. Ela tentou, por exemplo, falar sobre responsabilidade afetiva. Colocar nas cartilhas de educação sexual, onde os nossos jovens aprendem o quê na aula de educação sexual? Como fazer sexo. Eles não aprendem como fazer sexo irresponsável e promíscuo. Ninguém fala para eles sobre a possibilidade de fazer sexo responsável. Mesmo que a gente tirasse o elemento cristão, vamos eliminar aqui por uns 10 minutos, o elemento Deus existe e existe uma moral arbitrária definida por Deus, que é universal e não se pode discutir. Vamos falar sobre a responsabilidade sexual em termos sociais. Se as nossas meninas soubessem que é melhor e mais saudável e mais prazeroso fazer sexo com alguém que tem por elas uma responsabilidade afetiva, o sexo que as próprias meninas fariam seria mais prazeroso, mais feliz, mais seguro. Elas saberiam que dali pode surgir um filho, porque se fala hoje em contraceptivos na aula de educação sexual, mas contraceptivo falha. E se você se relacionar com um homem violento, ou que você não conhece, ou que não tem preparo e maturidade para ser um bom pai, você se tornará mais uma das milhões de mães solteiras sozinhas nesse mundo. E o programa atual de educação sexual não prepara a mulher para isso. O que prepararia a mulher para isso seria uma educação sobre responsabilidade sexual, e a ministra pensou em incluir como uma forma. Olha que maravilhoso foi essa ideia. A gente falou que a ministra errou em alguns pontos, mas em muitos ela acertou. Ela pensou em incluir no programa de educação sexual a proposta da castidade. Existem muitas formas de evitar um filho. A camisinha, o anticoncepcional, e uma delas é a castidade, ou não? Óbvio. Sim. Agora, se existem milhares de formas de evitar doenças sexualmente transmissíveis e filhos, e nós falamos de 99 dessas formas, por que não falar da mais efetiva delas? Uma menina que vive a castidade ou a responsabilidade sexual não tem nenhuma chance dessa menina, por escolhas próprias, engravidar ou pegar uma DST. Então a ministra pensou, vamos incluir no programa de educação sexual
a castidade como uma proposta. Nossa, ela foi, assim, a ONU... As feministas mandaram carta para organismos internacionais dizendo que a ministra era uma maluca que estava pregando a submissão, seja lá o que for, que estava desrespeitando o Estado laico. Então é claro que toda vez que a ministra tentou fazer algo bom, marcadamente positivo, ela foi esmagada pelo feminismo. Mas há uma coisa interessante. Isso não deveria ter nos ensinado que toda vez que eu proponho algo e a esquerda não se levanta contra, não é para se suspeitar? Então, se a ministra Damares ali estava defendendo a Procuradoria da Mulher e a esquerda estava a favor, é suspeito. Se a ministra estava defendendo a Lei Mari Ferrer e a esquerda também, é suspeito. Se a ministra estava defendendo o programa Maria da Penha vai à escola e a esquerda também, é suspeito. Se algo é suspeito, é o momento do governo parar e chamar os especialistas. Por que nós estamos do mesmo lado que a esquerda? E eu quero dar um outro exemplo de algo que está acontecendo nesse momento, que é a tentativa da esquerda de revogar a lei de alienação parental. No Brasil, só existe uma lei que se poderia dizer é plenamente isonômica no tratamento do pai e da mãe diante do direito de família. Essa lei é a lei da alienação parental. O Brasil é atrasado em muitos sentidos, mas somente neste o Brasil não é atrasado. Nesse, o Brasil dá uma aula para outros países, por ser um dos únicos ou os que mais perfeitamente elaborou o conceito de alienação parental, que é quando a mãe, por querer se vingar do pai, que, por exemplo, cometeu um adultério, a mãe, por querer se vingar do pai da criança, aliena essa criança, impede que veja seu pai, fala mal do pai, inventa que envolve o pai na Maria da Penha injustamente. Então, essa lei protege o homem e a mulher. Tem mulheres que são vítimas de lei Maria da Penha, de alienação parental, tem avós que são vítimas de alienação parental. Então, essa lei é uma lei boa e interessante. Foi aprovada durante o governo do PT e foi apresentada pela Maria do Rosário. Olha que foi defendida pela Maria do Rosário. Hoje, a mesma Maria do Rosário está tentando a revogação da lei. Não é engraçado? Nossa, como assim? Bizarro. Sob justificativa de que a lei da alienação parental protege pais que tenham abusado de suas crianças. O que não é... Porque, por exemplo, o pai abusou da criança e a mãe o acusa de abuso para ficar com a guarda no lateral. Então, a esquerda está dizendo que as mães estão fazendo isso e a vara da família, dando a guarda para o pai ou permitindo que o pai se aproxime ainda dessa criança, permitem que um abusador ainda esteja perto. Só que essa é uma falácia muito séria, porque a vara que julga os crimes, né, a vara criminal, ela é, digamos assim, superior à vara da família. Então, se um pai for acusado de estupro ou pedofilia, essa vara tem mais autoridade do que a vara da família para dizer que essa criança não vai entrar em contato com esse estuprador. Seja por medida protetiva, que no caso seria o acesso à própria lei da Maria da Penha, mas enfim. Então, hoje a esquerda está tentando revogar a lei de alienação parental. E a direita está em massa fazendo coro ao discurso da Maria do Rosário. Será que a Maria do Rosário não percebeu que a lei dela acabou favorecendo a família ou a proteção dos pais, dos maridos? E por isso ela está arrependida? Não seria um momento da direita reavaliar isso aí? Por que isso está acontecendo? Então, é mais uma situação onde a direita não tem... Vamos falar sobre qual é a nossa pauta. Qual é a nossa pauta com relação à alienação parental? O que a direita pensa sobre isso? Tem um consenso? Houve uma reunião dos movimentos dos deputados federais e estaduais de direita para debater o assunto da alienação parental? Existe um núcleo duro de intelectuais? Cadê a nossa elite intelectual que deveria nortear as decisões dos políticos? Eu nem sabia que essa pauta, por exemplo, estava sendo cogitada, tirada da lei. Você me disse, você me trouxe uma informação nova agora. Você já foi chamada para ser consultora de, sei lá, de alguma pauta, de algum projeto que envolva essa tua área aí, seja do feminismo, seja da defesa aí das mulheres? Da família. Sim, eu fui, para ser justa, fui chamada algumas vezes já pela Michelle Bolsonaro, que eu acho que é uma mulher bonita, inteligente, fala bem, carismática, é uma excelente líder para o PL Mulher. Ela realmente é um ícone de elegância, um ícone de feminilidade. Esses dias eu estava falando com ela e ela me disse assim, que todo dia antes dela ir para o partido, ela acorda cedo e faz o café da família, do próprio Jair, quando ele está em casa. Assim, ela é muito mulher, assim, muito mãe, muito querida, muito doce. Ela tem todos os elementos que uma mulher modelo deveria ter, né? Como uma figura feminina. É elegantíssima. E ela me chamou quando
em algumas ocasiões, como, por exemplo, quando houve um debate sobre a pauta das cotas. É outro assunto muito interessante. A deputada Carol Detoni, que nós já mencionamos, a deputada Carol Detoni apresentou um projeto para revogar as cotas partidárias. Maravilhoso projeto. Realmente, eu sou muito fã da deputada Carol Detoni. Hoje essas cotas envolvem o quê? 30%, não é cota de mulheres, desculpa, é cota de gênero. Isso quer dizer que nenhum partido pode ter mais de 70% de pessoas de um sexo só. Ou seja, masculino, né? Não porque pode. No contrário, não. Vamos supor que existisse um partido da mulher brasileira, que existe, né? Vamos supor que existisse um partido da mulher. Ele tem que ter 30%. Teria que ter 30% de homem, graças às feministas. E não conseguiria esses homens. Ou seja, a lei feminista impede a viabilidade de um projeto, de um partido totalmente feminino. Então, graças às feministas, não existirá nunca nem jamais um partido da mulher. Porque nenhum homem gostaria, não que seja um demérito, mas se existisse um partido do homem, eu não gostaria de ser filiada a ele. Então, se existir um partido da mulher, nenhum deputado homem vai querer se filiar e concorrer ali. Olha que engraçado, que piada que seria. Então, essa lei de cotas estabelece que na hora de lançar uma nominata de candidatos, 30% dos candidatos tem que ser do sexo divergente, do sexo oposto. Então, a deputada Carol Detoni é contra essa lei. Por quê? Porque ela é uma líder partidária muito forte, assim como eu, sou líder do PL Mulher. E quando a gente vai montar a executiva do nosso partido, não tem 30% de mulher em todas as cidades. Só laranja ali, né? Gente, para preencher. E agora o Congresso votou a anistia do descumprimento da cota de gênero. Ou seja, criaram uma lei, viram que deu errado e daí agora votaram a anistia. Quem não cumprir também vai ser anistiado. Mas o ponto é o seguinte. Nossa, casa da mãe Joana, um negócio desse. A deputada Carol defende a revogação e ela é uma das nossos maiores nomes femininos do Brasil, não é só de Santa Catarina. Ela, Júlia, Cristonieto, Bia Kisses, são os maiores nomes femininos. Cristonieto esteve aqui conosco. Maravilhosa sobre aborto. Exato. Então, maravilhosa. Então, o que está acontecendo? Enquanto a Carol Detoni, que é formada em Direito, mestre pública, defendia a revogação das cotas, a Michele Bolsonaro, que é nossa maior representante feminina, né, não política, mas feminina, fez um discurso onde ela dizia que as cotas eram importantes. Evidentemente que ela não fez isso por mal, mas porque falar de cotas é um assunto delicado que poderia causar mais aversão à pessoa do presidente. Então ela fez o que era propagandisticamente adequado. Mas veja como deveria ter sido discutido isso antes. Cadê os bastidores, né? Cadê? Que você sente falta. Deviam ter chamado todas as deputadas federais, as senadoras, ou alguém que, por exemplo, a Carol, o que vocês acham sobre as cotas? Vamos aliar o discurso. Isso não foi feito, mas depois desse pequeno imbróglio, talvez as pessoas já tenham esquecido, onde se começou a se pipocar. E agora, Carol Detoni, que a Michele se posicionou contra o teu projeto? Eu tenho garantia de que se a Michele tivesse conversado com a Carol antes, ela não teria dado aquela declaração, porque a Michele e a Carol se dão muito bem. Elas não teriam criado essa rusga pública, que é uma rusga que não existe internamente. Então, depois disso, Mas para a imprensa fica... Ficou parecendo que elas brigaram, mas não. Depois disso, a Michele me chamou e disse: Ana, como é que a gente poderia fazer para melhorar isso em nível nacional? Olha que sensível. Ela quer que o PL Mulher tenha um discurso mais unificado. É a posição de uma grande líder, ela é uma grande mulher. Então, aquele erro, aquele equívoco ali foi pontual. Então, mas aconteceu por falta de comunicação. Então, eu fui chamada nessa ocasião, fui chamada em outros momentos. Como presidente do PL Mulher, eu lancei a primeira cartilha partidária, que antigamente os partidos tinham umas cartilhas. Inclusive, esses dias eu encontrei uma cartilha do PP, do Partido Progressista, assinada pelo Olavo de Carvalho. Eu tenho lá em casa, é uma relíquia. É de muitos anos atrás. Então, olha como os partidos chamavam a elite intelectual, que o PP pode ser considerado um partido. Para unificar o discurso. Exato. Né? Então, no nosso PL Mulher de Santa Catarina, nós temos a nossa cartilha, mas em muitos não há. Na maioria dos estados não há essa cartilha. E a gente vai, às vezes, a um evento do PL Mulher e tem uma feminista lá falando, meu Deus do céu. Falando sobre que nós precisamos... Fazendo aquele discurso vitimista sobre violência, inclusive defendendo, por exemplo, que se possa condenar um homem só pela palavra da vítima. O que é o fim da civilização. A nossa civilização se sustenta, entre muitos fundamentos, no direito a defender-se. De ampla defesa, o direito do contraditório. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, veja, nós temos lideranças, às vezes, propagando a pauta feminista dentro dos nossos palanques partidários contra
tudo que a civilização ocidental... Cavalo de Troia. É terrível, né? Então, assim, eu já fui consultada algumas vezes, todas as vezes eu me senti muito prestigiada, agradeci, achei maravilhoso. Mas eu não sei todos os assuntos. Né? Por exemplo, eu não sou uma especialista em economia, eu não saberia o que fazer com relação à taxa Selic, à importação, exportação. Se me pedissem, eu diria, não sei, convidem outra pessoa. Mas se me pedissem sobre armas, eu até atiro no clube de tiro às vezes. Mas ia chamar o Benê. Mas tem que chamar o Benê, entendeu? Tem que chamar quem conhece isso. O Eduardo também... Cada um no seu quadrado. Exatamente. Exato. Marinha, acho que a gente vai chegando... Vai. no Já deu final vontade de da ler o nossa- livro, né? Não? Achei muito interessante. Muito. A gente vai botar a capa do livro. Infelizmente, a gente não tem um exemplar físico aqui. Uma péssima vendedora. Vamos botar aí na tela para vocês verem a capa do livro e comprarem, né? Sim. Tá vendendo Depois na sua eu quero livraria, um Ana? assinado. Vou mandar. E, Ana, eu sei que você já esteve aqui, que o pessoal já te conhece, mas chegou algum desavisado aqui nessa live. Vai cair de paraquedas. O que você diria para essas pessoas para te conhecer e onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Ah, que legal. Obrigada pela pergunta. A minha rede social mais acessada, onde eu tenho mais contato com as pessoas e até publico meu trabalho, é o Instagram. É bem fácil, é o meu primeiro e o meu último nome, Ana Campanholo. Tem também Facebook, YouTube, nós temos 500 mil de seguidores, ali a gente publica aulas grátis, os nossos discursos. Eu sou deputada estadual, eleita e reeleita. Eu e a Carol Detoni colocamos as mulheres na história do Estado. Eu fui a deputada estadual mais votada da história e ela a deputada federal, com um montão de votos, tanto ela quanto eu. E depois dessa eleição tão bem sucedida, a gente conseguiu mostrar que as mulheres conservadoras e antifeministas não só existem, como são uma força eleitoral, de modo que precisam ser respeitadas nas decisões políticas. Hoje, nesse momento, por exemplo, o governador precisa decidir entre o doutor Trajano e a doutora Vanessa, lá em Santa Catarina, nomeados, escolhidos no Ministério Público. E um dos motivos que está levando à escolha, ou às discussões, é o fato de que, durante o governo do próprio Jorginho, se apresentou uma cartilha do aborto lá, uma cartilha abortista, com várias incongruências, completamente inconsistente com o pensamento conservador, enquanto o doutor Trajano estava na liderança. E uma das questões para se decidir agora quem vai ser o próximo, Vanessa ou Trajano, e uma das questões para decidir entre doutor Trajano e doutora Vanessa é justamente como eles vão se posicionar com relação a essa cartilha, que na época todo mundo protegeu, mas agora, na hora de ser reconduzido, de ser escolhido pelo governador, ninguém quer assumir a bronca. Fui eu que fiz essa cartilha feminista e abortista. Então, a gente conseguiu provar, eu e a Carol, que as antifeministas existem, que as mulheres conservadoras existem, que a mulher comum que não quer o feminismo existe. Também sou escritora, tenho 5 livros publicados, 4 sobre feminismo e 1 sobre homeschooling, direito de educar em domicílio, direito dos pais educadores. Também sou professora de um curso online chamado Videoteca, que é, digamos assim, um 0,5% do Brasil paralelo, voltado principalmente para o assunto do antifeminismo. E também sou mãe de 2 meninas, a Catarina e a Joana. Tem curso, inclusive, aqui dentro da nossa plataforma. E esposa do Thiago. Esposa do Thiago. E temos um curso muito legal aqui que tem 5 aulas, que se chama História do Feminismo. Sim, É um aqui no ótimo nosso curso. núcleo de formação. No núcleo de formação. Aliás, E se faz você ainda parte não do plano conhece... Premium, se você não assinou ainda, tem mais de 90 cursos. E só lá uma dessas aulas minhas aí tem 1 milhão de acessos sobre trabalho. Uma das aulas, muito legal. Muito Cara, vários desses acessos foram meus. eu já voltei àquele curso algumas A vezes. minha participação no Brasil Paralelo mostra como uma mulher pode crescer. Porque eu gravei esse vídeo quando tava grávida. Aí na primeira aula eu tô com 60 quilos. Na última eu estou Você vai explodindo. acompanhando a gravidez inteira ao decorrer do curso. Na última eu pareço o Shrek já. Mas desconsiderem a minha cara Ai, aí. nossa, eu nem lembro desse detalhe, acredita? Eu tentei esconder a barriga, mas não consegui esconder. Só se eu fosse muçulmana pra esconder a cara. Pessoal, assine aí pra assistir, Lara. Maravilhoso esse Baita papo, né? conversa, mais uma vez. Ana sempre tá aqui conosco, sempre traz muita informação, sempre nos coloca para pensar e eu espero que você volte ainda muitas vezes. Eu espero também. Sempre bom estar aqui com vocês. Com você, Lara, e com ele, né, seu amigo. Essa pessoa que tá sempre aqui. Propagando já. bullying. Na próxima ela lembra o meu nome, assim. Não, e quem veio combinando foram vocês, tá? Eu quero dizer isso. Nós estamos bandeira do Brasil florido. Exato, tá uma gracinha. Boa noite, Arthurzito, Lara. boa noite pra você, até a próxima. É. Beijo pra você, até semana que vem. Tchau, tchau.